Olá, muito bom dia. Agora sim, estamos com áudio e vídeo. Muito bom dia, obrigado a você que nos assiste pelo canal 24.2 da sua TVC, a operadora aí para o sul da Bahia. Obrigado a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo na página do YouTube, TVI Oficial, e também no Facebook, na página TVI Play Live. Obrigado às milhares de pessoas que estão baixando o nosso aplicativo TVI Play Brasil. E você que nos acompanha pela rede mundial de computadores, tviplay.com.br, onde você tem também notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, atualizadas minuto a minuto. O Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste e do Brasil, aqui também com a gente de forma gratuita para você. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje, a gente vai falar sobre coisas boas aqui do sul da Bahia, sempre, né, começando a semana com notícias boas. Vamos falar de esportes, vamos falar do Itabuna Esporte Clube, principalmente do Sub-20, que começa a jogar esse mês agora, né, na próxima semana. Vamos falar sobre o SESC Senat. Se você não conhece, você vai ficar conhecendo, sabendo tudo sobre o SESC Senat. A gente vai bater um papo aqui com a diretora Nácia, que está aqui com a gente, e também com a Poliana, daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar sobre a questão do Movimento Sem Terra, o MST, que continua invadindo terras, e de novo aqui no sul da Bahia. Mas tem um movimento aí dos fazendeiros e isso pode render muito assunto. A gente vai falar disso no programa de hoje. Vamos falar sobre a vinda do governador aqui no final de semana e as promessas aí de novas obras para a cidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa TVI News. Bom dia, jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. E os PQPs de hoje, Toné? O PQP, essas invasões de terra pelo MST, já estou anunciando aí o abril vermelho. Tem coisa feia por aí. Uma porrada no agro, infelizmente. E as notícias boas foi a inauguração do Colégio Integral. Está funcionando lá no antigo CSU, ali no Sarinha, e realmente está um escândalo. Muito bonito, muito apropriado, o local, as instalações, muito interessantes. Valeu a pena o investimento, governador. Pois é, nós mostramos aqui na sexta-feira... Falando, peraí, que não foi ele, isso já vem já desde o tempo do Rui Costa, né? Ele só veio inaugurar, né? Exatamente. Diga-se de passagem, ele só veio inaugurar. É a continuação, né, do governo do Rui Costa com agora o Jerônimo. Nós mostrávamos aqui ao vivo na última sexta-feira a cerimônia de inauguração. Estivemos lá, né, e registramos a inauguração. E na oportunidade o governador falou de obras aí que virão para Itabuna, novas obras, né? Ele visitou também as obras que estão em andamento da duplicação da BA 400, aliás, é a 415, né? Mas é a outra BR que estão fazendo, a nova BA, a 649, que vai duplicar aí o sentido Ilhéus e Itabuna. Esteve também numa reunião com vários prefeitos aqui do sul da Bahia, lá no Teatro Candinha Doria. Enfim, foram vários eventos aqui na última sexta-feira com a presença do Jerônimo pela primeira vez como governador da Bahia aqui em Itabuna. Mas a gente fala de tudo isso no programa daqui a pouquinho. Só para começar o programa, né, lembrando a você da previsão do tempo, vamos começar aí por Itabuna, daqui a pouquinho a gente vai falar de outras cidades. Hoje a cidade de Itabuna amanheceu aí com o tempo um pouco nublado, mas termômetro lá em cima, hein? Começou às 5 da manhã marcando 22 graus, a máxima vai chegar aí a 31 graus, com sensação térmica de 33 graus por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem próximo do município de Ilhéus, os termômetros marcam 29 graus. Nesse momento algumas nuvens no céu e há possibilidade de chuva no decorrer do período. Nós temos aí 50% de chuva, né, para hoje e amanhã em Itabuna. Já choveu bastante na madrugada, inclusive com raios e trovões, né? A cidade acordou aí de madrugada com chuvas fortes. Vamos começar o programa falando aqui do Itabuna Esporte Clube, né, que é o time da população grapiúna, o Azulino, né, o Dragão do Sul, que está classificado, vai começar dia 11 agora próximo, né, as semifinais, disputando aí com o Bahia, mas o Itabuna fez uma peneira aí para formar o time Sub-20, que também disputa o Campeonato Baiano. Está aqui com a gente o novo técnico dessa categoria, que é o Thiago. Bom dia, Thiago, obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, Barbosa, a todos que estão nos acompanhando pela TVI em suas multiplataformas. É uma satisfação enorme estar falando com vocês. Obrigado, Thiago. Bem, eu queria começar, Thiago, o seguinte,
muito próximo, né? Nós estamos hoje faltando quantos dias para a estreia aí do Sub-20? A estreia dia 18. Pouco mais de uma semana, né? Isso, nós temos pouco mais de uma semana para Dá trabalhar. tempo você treinar essa equipe, né? Dar um esquema tático para disputar o campeonato? É o nosso principal desafio, tá dando algum padrão à equipe para essa estreia, um pouquinho difícil, nós vamos atropelar alguns processos físicos, processos táticos e técnicos. É um desafio enorme e o principal é esse. Acho que a cidade de Itabuna, como a região, tem bons nomes, bons valores. E Itabuna, como o Itabuna Esporte Clube, com a sua marca, é o time da região, todo mundo sabe disso. Então, de antemão, quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco nas avaliações na quinta e no sábado. Nós avaliamos em torno de 300 atletas durante esses 2 dias e conseguimos fazer, buscar, né, dentro desse pouco tempo, em 2 dias, buscar os melhores nomes, né, dentro daquilo que a gente imagina, até para encurtar esse período de adaptação dos atletas. Tiago, fala um pouquinho de você aí. Você é ex-atleta, é formado, como é que é? Como é que começou a sua carreira aí de técnico? É o primeiro time que você treina? Bom, eu tenho 30 anos, eu sou bacharel em Educação Física, também sou licenciado em Educação Física. Eu não fui atleta profissional, mas joguei amador, futebol amador, joguei 2 intermunicipais, joguei divisões de base. E com 18 anos eu resolvi parar com o futebol e resolvi terminar o ensino médio e de imediato já fiz vestibular, consegui passar para a Educação Física, que sempre foi o meu desejo, né? Sempre fui muito ligado ao esporte. Meu pai também jogou amador, então... Quem é seu pai? Meu pai é José Francisco. Ele jogou amador, foi campeão do Interbairros 2 vezes aqui na cidade, então o futebol sempre esteve ligado à minha família e eu segui esses passos, né? E depois que terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar já com formação de atletas na ABB de Itabuna. E de lá pra cá foram, desde 2012 já trabalhando com futebol. Eu já passei por a seleção de Itamaraju, é o meu primeiro título no Intermunicipal 2019, e o segundo título já no profissional em 2021 com o Barcelona de Ilhéus, que foi o título da 2ª divisão. Mas já trabalhei no Fluminense de Feira, no Doce Mel. Ano passado eu estava na seleção de Santo Antônio de Jesus no Intermunicipal como auxiliar técnico do Beto Oliveira, que é aqui de Itabuna. Trabalho com ele desde 2019. E na minha carreira, acho que na minha curta carreira, apesar de pouco tempo, acho que o principal desafio é esse no Itabuna Esporte Clube, até pelo pouco tempo e pela paixão que esse clube traz para o nosso torcedor, já vista o sucesso da equipe profissional. A gente vai tentar com muita humildade, com muito trabalho, seguir esse espaço também, seguir esse caminho. Ok. Como é que você trabalha, né? A questão tática, como é que você gosta de trabalhar? Qual o sistema? Bom, é minha segunda experiência como treinador, as outras como auxiliar técnico e como preparador físico, que foi como eu iniciei no meio do futebol. Eu trabalhei no Barcelona no ano passado, na categoria Sub-20 também. Eu tive até um pouco mais tempo para trabalho, então deu para implementar bem aquilo que eu penso. Gosto muito de jogar com 2 jogadores rápidos pelo canto, que ajuda tanto na parte ofensiva quanto na recomposição sem bola, mas eu já estou tentando imaginar de uma forma, pelo pouco tempo que a gente tem para trabalho, de que forma eu posso adaptar essa forma como eu gosto de jogar nesse curto período. A gente tem 2 jogos seguidos, dia 18 em Camaquã contra o time do Atlântico, e no dia 25, já é uma viagem um pouco longa, vai encurtar ainda mais a semana de trabalho, em Juazeiro, contra o Juazeiro. E aí depois nós temos uma semana cheia. Eu estou bastante confiante que nessa semana a gente possa dar ainda mais condição física aos atletas e também implementando alguma parte tática para ir montando e pensando nos outros desafios que a gente tem nessa primeira fase. Pelo que você viu desse grupo aí que você conseguiu formar para o elenco, né, que vai disputar esse campeonato, você vê possibilidade de sair aí alguma revelação para o profissional ano que vem? Como eu te disse, Barbosa, Itabuna é um celeiro de bons nomes. Se eu for comentar aqui alguns que eu tive a satisfação de trabalhar, que hoje já estão em alguns clubes no futebol brasileiro, tem o Lucas Gomes, que é goleiro, hoje joga no SCA Brasil, é o time do pentacampeão Edmilson lá em São Paulo. Tem o Diego Cauã, lateral direito, que hoje joga no Red Bull Bragantino, inclusive disputou 2 partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Bragantino. E tem o Sandri Roberto, que é profissional, joga no Santos Futebol Clube, inclusive teve uma lesão na face recentemente contra a Portuguesa, e que eu tive o prazer de trabalhar com esses 3 atletas, ajudar na formação deles ainda jovens, e hoje já despontam no futebol nacional. Usando esses 3 exemplos, Itabuna, a região,
Guaraci, Itajuípe, jogadores que estiveram lá presentes na região, sempre traz bons valores. Eu acho que a nossa principal função é resgatar nessa juventude, porque se passou muito tempo sem um clube disputar aqui da nossa região esse campeonato sub-20, acho que Itabuna traz isso. E tem alguns bons nomes, sim, que se a gente tiver um pouquinho de tempo para trabalhar, um pouquinho de estrutura, que assim que é o clube que está nos cedendo, está nos dando toda a estrutura possível, a gente vai ter bons nomes, bons valores para a nossa cidade e para o nosso clube. Você já tem um time em formação, assim, os 11 que vão estrear na cabeça ou vai esperar os treinos? Não, ainda não. A gente vai aguardar o decorrer dos treinos. Temos 2 semanas até a estreia. Vamos aproveitar o máximo de tempo possível. Temos alguns jogadores com idade de sub-20 que estão integrando o elenco profissional. Vamos esperar esse resultado. Vamos torcer para que venha um resultado positivo no dia 11. Para que no dia 18 também, na segunda partida, a equipe profissional consiga esse triunfo e classificar para a final. E aí a gente vai poder, de alguma forma, alinhar com a comissão do profissional que eles possam ceder esses jogadores que também vão ser de bastante importância para a categoria sub-20. Quantos jogadores estão lá à disposição do profissional? No time profissional nós temos 4 jogadores com idade. É o goleiro Vinícius, o atacante Manuel, um volante, tem um apelido de Nescau. E também nós temos o Guilherme, que é atacante também, que estão pertencendo ao time profissional. Temos 4 atletas e com o decorrer da campanha da equipe sub-20 eu vou solicitá-los e espero que a comissão do profissional possa cedê-los, que eles vão nos ajudar bastante. Ok. Bom, Thiago, qual é o sobrenome? Thiago Pereira. Pereira, né? Eu já ia falar Francisco por causa do seu pai, né? Francisco, mas é Pereira. Thiago Pereira, eu desejo muito boa sorte para você. Quer fazer alguma pergunta ou não? Quantas seleções que vão participar? Não, aí é campeonato. Do campeonato? Aí é sub-20, são times, O campeonato baiano são 19 equipes, são 2 grupos, um grupo de 10 equipes e um outro grupo com 9. Nós estamos no grupo A, ao lado de Bahia, Jacuipense, SSA de Salvador, Bahia de Feira, Juazeiro e Juazeirense, Atlântico e o time da Unirb. Itabuna vai estrear com quem? Nós vamos estrear dia 18 contra o Atlântico na cidade de Camaquã. A Camaquã que é o mando de campo do Itabuna. Isso. O profissional também tem jogado lá e a gente vai aproveitar que o campo foi aprovado pelo lado. O novo estádio do Itabuna é o anexo. É o anexo. Aliás, o daqui que é o anexo, que não está abandonado, não tá funcionando, né? Lá é o oficial, né? E lá o gramado tá bom, né? Agora eu assisti um jogo lá, foi contra o Bahia, a bola parece que não rola direitinho, ela fica quicando um pouco, né? Eu ainda não tive lá, não tive lá para poder ver, mas as informações que o gramado é muito bom, eu acompanhei. Alguns lugares do campo, mas isso são questões mais simples de resolver. O mínimo, né? É o mínimo que resolve rapidinho. Tá certo. Qual é a sua expectativa, então? É classificar entre os primeiros, pelo que você está vendo do plantel, pela sua vontade? Como é que você espera chegar aí? Nós vamos trabalhar muito forte para tentar estar entre os 4, né, classificados. A gente sabe que é muito difícil, como eu falei aqui, as equipes, muitas delas têm um trabalho contínuo de divisão de base. Inclusive o Bahia e Vitória que já jogam, inclusive, copinha e tudo, né? E isso, no nosso grupo, inclusive, tem 2 representantes da Bahia que estiveram na última Taça São Paulo, que é o Juazeirense, que disputou, inclusive, chegou até as 8ª de final, enfrentou o Palmeiras, e tem o Bahia no nosso grupo. É um time de muita tradição. Além deles, tem a Jacuipense, que é um trabalho também fantástico na base. E o Bahia de Feira, que conhecidamente na Bahia revela muitos jogadores. É uma força hoje, né? Principalmente nessa categoria, né? E isso, principalmente nessa categoria. A categoria sub-20, sub-17, eles têm um trabalho de excelência na formação de atletas. Inclusive, o Bahia, você vai enfrentar o mesmo time que enfrentou o profissional aqui, né? Basicamente, aquela base ali daqueles jogadores, vamos enfrentá-los na última rodada da fase de grupo. Thiago, muito obrigado por você ter vindo aqui, boa sorte, né? E estamos com o espaço aberto aqui, você voltar outras vezes aqui, inclusive trazendo boas notícias pra gente. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo espaço, mais uma vez quero agradecer o espaço, agradecer também a diretoria do clube pela confiança no meu trabalho e como eu sempre falo para os atletas, que a oportunidade ela chega, a gente tem que estar bem preparado e eu acho que eu estou bem preparado juntamente com toda a minha comissão para que a gente possa fazer o melhor. Tá bom. Então, né, conversamos então aí com o Thiago, novo técnico do Sub-20 do Itabuna Esporte Clube, que tem uma missão difícil pela frente, né? Talvez mais difícil até... mas não é impossível, né? Talvez até nesse momento mais difícil que o profissional, porque ele vai enfrentar aí equipes que já estão formadas há muito tempo e já treinando, né? Aqui está a formar ainda, né? A daqui está formando ainda. É um desafio, mas isso aí, é bom começar assim. Mais um desafio. Boa sorte, viu, Thiago?
Ok, bom, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre o SESC Senat, mas antes, porém, eu queria bater um papo com a Toné sobre essa questão, Toné, das invasões de terra, né, pelo MST, principalmente aqui na Bahia, que foi o local que eles escolheram. A Bahia, né, para começar, né, o Abril Vermelho. A Bahia foi quem deu a maior votação ao PT, né, tem que considerar tudo isso. Então foi a Bahia também a escolhida para começar isso, porque eles sabiam que ia ter uma aceitação maior, né, por parte da opinião pública, do próprio governo do estado, né, que é do mesmo partido. E invadiram fazendas produtivas, né? Fazendas como... Invadiram 3 fazendas da Suzano, né? 3 da Suzano e uma particular da Ouro Verde, né? Que fica no município de Santa Luzia. E os fazendeiros que ficam em torno da Ouro Verde se reuniram, Toné, para fazer um protesto e também barrar a entrada de novos assentamentos. Veja aí, vamos ouvir o que ele está dizendo aí. Chamar o dono da aviação para saber quem pagou o frete, tanto desse ou de ontem à noite, quem está por trás disso, porque existia um carro de luxo às 1h30 da manhã na fazenda, tá, para liberar o pessoal. Então a intenção nossa é descobrir quem está por trás disso. Tá? Peço a vocês que não incomode ninguém, não mexa nas coisas de ninguém. Todos aqui são produtores, têm terra. Né? O que a gente está lutando é o quê? Que não mexa nas nossas coisas. Então também não vão mexer nas coisas deles. Beleza. Vamos ser igual a eles. Outra coisa, nós vamos falar com o dono da aviação lá, que a próxima vez que passar ônibus sem terra aqui, nós vamos botar fogo no ônibus. O ônibus está parado aqui, passando pelo município de Santa Luzia, escoltado pelos produtores rurais. É a primeira vez na história que um ônibus cheio de sem terra é capturado. Eles estão presos dentro do ônibus, os produtores não deixam descer. O ônibus vai ser escoltado até a empresa para saber quem pagou o frete desse ônibus para trazer esse pessoal para cá. Veja uma fila de carros de produtores rurais de Camaquã e região que vieram se mobilizar em defesa da fazenda Ouro Verde, uma fazenda muito produtiva e foi invadida ilegalmente. Tá aí. Chegaram a invadir, não? A Ouro Verde está ocupada pelo sem terra. Inclusive, o movimento do sem terra, o MST, descumpriu uma ação judicial, né, uma sentença judicial. O juiz disse que era para desocupar as fazendas, senão poderia pagar uma multa de R$5.000 por dia, né? E eles descumpriram essa decisão judicial. E aí os fazendeiros de Santa Luzia, Toné, estão se organizando e ameaçando tocar fogo no ônibus que passa lá com sem terra, para botar mais sem terra dentro dessa fazenda. Isso pode trazer consequências desastrosas para o governo, que já está num grande desgaste. Primeiro que os ministros não estão se entendendo. Cadê o ministro pessoal da reforma agrária? Quando eles invadiram as terras lá em Suzano, as terras da Suzano, eles disseram que estavam fazendo isso porque queriam já a nomeação para o INCRA, a pressão, para forçar o governo já a fazer a nomeação de gente deles, do grupo deles, do STED lá do Rainho, para serem realmente diretores, fazerem parte do INCRA. E eles querem fazer a reforma agrária ao modo deles. Agora, um aspecto peculiar, muito interessante. Vocês lembram de uma tal de Carta à Democracia? Sabe quem assinou essa carta? Um diretor da Suzano. A Suzano também subscreveu essa carta. Carta à Democracia, a mesma coisa de fazer o L. E aí viram 3 fazendas suas, 3 propriedades invadidas. E agora? Agora tiveram que recorrer à justiça, desocuparam as terras, que eles estavam dizendo que são improdutivas. Como que improdutivas? Eles plantam eucalipto, fabricam lá celulose, papel. Como que são improdutivas? Que é um universo que dá emprego diretos e indiretos e gera empregos para quase 20, 30 mil pessoas, diretos e indiretos. Que é isso? Qual é o conceito de produtividade e de improdutividade dessa gente? Ninguém sabe. O que é produtivo e o que é improdutivo? Ninguém sabe. É só chegar a invadir e já estão ameaçando com Abril Vermelho. Vocês lembram isso? No tempo do governo deles, sempre tinha esse negócio de Abril Vermelho. Não tem 60 dias, já invadiram mais de 20 propriedades. 60 dias que esse novo governo, dessa gestão do PT, já invadiram mais de 20 propriedades. Aí fica difícil. O desgaste é grande e tem que resolver.
os ânimos estão se acirrando, os fazendeiros estão partindo para o confronto, e aí, como é que vai ser? A polícia não está podendo resolver, a justiça manda eles ocuparem as terras, eles não obedecem, porque tem o respaldo de quê? Do governo federal, Barbosa. É isso aí. Agora é o seguinte, eu não entendo o porquê, né, da má vontade do governo fazer um benefício à sua própria gente, seus próprios seguidores, né? Porque o Sem Terra, todo mundo sabe que sempre teve à disposição do Partido dos Trabalhadores, na luta, né? Pelas estradas, protestando. Por que ficar usando essa gente? Dá logo terra para eles, né? O governo está com tudo. Assim, uma o situação... governo, porque é o seguinte, Bolsonaro era contra, né? Aí dizem que o governo Bolsonaro não fez nada pelo Sem Terra. E durante o governo Bolsonaro só teve 14 invasões. Durante os 4 anos? Durante os 4 anos, só tivemos 14 invasões. Agora são mais de 20 aqui em 60 dias. Agora, nesse governo, já tivemos quantos? Mais de 22. Mais de 20, parece que, 22, se não me engano, né? 23. 23. É. Então, por que o governo do PT não pega, desapropria logo uma área e entrega ao Sem Terra? É para fazer o povo sofrer, ficar nesse vai e vem, polícia, daqui a pouco queima ônibus, os fazendeiros hoje estão armados ilegalmente, pode ter uma troca de tiros aí, né? É um confronto, né? Ter um confronto, morrer gente. Será que o governo vai esperar isso, Toné? Dos seus aliados, né? Deveria ajudar seus aliados. Nós temos hoje o governo do PT no Brasil, o governo do PT na Bahia, né? Pega uma terra improdutiva e desapropria. Mas ninguém quer terra improdutiva. Eles querem a produtiva, que já estão produzindo. Agora, engraçado... Não, mas Lula falou que nunca foi invadida uma terra produtiva. Eu até achei que eu estava vendo coisa, porque no final do governo Dilma, os Sem Terra invadiram a fazenda Del Valle da Coca-Cola, a fazenda de produção de suco de laranja, e derrubaram naquela oportunidade toda a plantação de laranja que tinha na fazenda. E Lula disse outro dia aí, na eleição, que nunca invadiu terra produtiva, né? Agora, esse negócio de reforma agrária, desde que eu me entendo por gente, que existe isso. Nunca se fez reforma, esse negócio anda realmente a passo de carga, de tartaruga. Em 60 dias também o PT não vai resolver problema. Problema agora caiu no seu colo, você que tem que resolver. Depois a gente sua. Vocês sabem que a gente... Mas isso faz parte, então, isso faz parte do programa de governo do PT. Inclusive ele disse que o MST vai ter um destaque no governo dele. Isso ele anunciou na campanha. Então ele tem que cumprir. Já passou da hora de cumprir isso. Já tem 60 dias de governo, né? Ele já tinha que saber quais são as terras no Brasil que podem ser desapropriadas. Quais são aquelas que foram desapropriadas e os fazendeiros até hoje não receberam o pagamento. Tem que organizar isso, né? Não pode deixar chegar às vias de fato como estava ameaçando chegar aqui na Bahia, entendeu? Então vamos esperar, né, que haja bom senso, né? Por aí, quem quer? Eles não querem, eles querem invadir, como invadiram uma última vez aí, umas propriedades aí de pessoas conhecidas nossas, mataram o gado todo, venderam, tiraram madeira, deram lenha, venderam madeira, venderam estaca. Quer dizer, que eu digo, é improdutivo para quê? Não deixaram tirar nem as fotos da família, da casa, nem as mobílias, nem nada, não deixaram nem entrar mais na sede, quebraram tudo. Quer dizer, isso é um absurdo. Invasão de propriedade privada. Isso tem que ser punido, Barbosa. Isso tem que ser punido. Não é só com multa, não. Tem que levar pra cadeia. Na minha opinião... Só sabe prender manifestante, sem terra é o quê? Tem induto. Sem terra não pode ir preso. Agora, senhoras e senhores que foram presos em Brasília em 8 de janeiro, estão presos lá até hoje, isso pode. Prender 1000 pessoas de vez, não pode prender 300. Tem coisa que não dá para entender. Porque, na minha opinião, Toné, isso também, né? Não estou dizendo que o outro ato não seja, mas esse também é um ato antidemocrático. Você invadiu você falou certo, você invadiu uma propriedade privada. Violação do Estado de Direito. Eu acho até, se for colocar na balança, eu acho até mais grave do que você invadir um órgão público. Porque público já está dizendo que é seu. Você também é dono ali daquele órgão público, né? Daquela entidade. Você pode reivindicar um pedaço porque você paga imposto. Né? Porque na verdade as autoridades que nós chamamos são empregados do povo, né? Quando você tem ali o Supremo Tribunal Federal, você tem a Presidência da República, os deputados, todos são empregados do povo. Então você invadir ali é errado, claro que é errado. É um ato antidemocrático. Mas é menos grave do que você invadir a casa de alguém, a propriedade particular de alguém. Você falou em casa, ainda tem também os movimentos do sem-teto. Se isso se espalhar realmente para a área urbana, ele vai invadir sua casa, seu apartamento. Que é isso, Barbosa?
Ué? O Boulos defende Vai isso, ser uma né? loucura. Não, mas o Boulos defende invadir a casa que está desocupada, né? Que você, por exemplo, você deixou uma casa, você tem 2 casas, uma está fechada lá na praia, então o sem-teto pode invadir. Por quê, Barbosa? Se a casa é sua. Mas aí a ideia do Boulos e do socialismo, né? Do Boulos? Boulos, né? Boulos. Boulos, né? Boulos. É bolo mesmo. E você sabe, eu vou lhe contar uma coisa. Fizeram uma pesquisa aí para a Prefeitura de São Paulo. Quem aparece na frente, meu amigo? Boulos. É o bolo. E agora com o apoio do presidente da República, né? Então tem tudo para ganhar. Bom, mas política à parte, né, Toné? Vamos esperar que haja bom senso desses governantes, né? E que possa agilizar essa questão para que a gente não tenha uma convulsão social no Brasil. O sul da Bahia agora está sendo alvo, né? Porque descobriram aqui, foi. A questão... Vou invadir terra de cacau aí, viu? Invadir a fazenda de cacau, cuidado. A questão da Bahia Celulose, eles alegam que foi um acordo não cumprido, né? Agora não fica claro isso. Por que essa empresa tinha que fazer um acordo com Sem Terra? Isso não fica explicado, né? Qual é o acordo? Será que é uma extorsão? Porque Zé Rainha foi preso ontem, né? Lá em São Paulo, porque estava extorquindo fazendeiros lá da região do Paranapanema. Ele e um comparsa dele estão presos, que eles faziam ameaça de invadir as terras, e aí dizia, ó, se você não quer que invada, você tem que pagar pra gente X. E isso vinha, né, durante vários meses acontecendo. E estão mexendo com um dos setores mais produtivos do país, que é o agronegócio. Tá feio, não é por aí. Pois é, então vamos esperar que haja o bom senso do governo Lula, do governo Jerônimo, e que providencie terra para esse povo parar de invadir o que é dos outros, né? Porque mas isso se invadir minha casa vai ter problema. Cuidado, Toné. Daqui a pouco também a gente vai falar aqui do caso do colar de diamantes aí que está em voga aí agora, né, na mídia, todo mundo está falando, mas não explica direito a situação. A gente vai explicar aqui essa situação do colar de diamantes que estava na Receita Federal, mas tem gente falando que estava na mão do Bolsonaro esse colar, né, na mão da mulher dele, um colar de 16, quase 18 milhões de reais, na verdade, o colar de diamantes que está avaliado aí e estava sem documentação. Então a gente vai esclarecer, esse colar está na mão da ex-primeira-dama, está na mão do ex-presidente, onde está esse colar, né, e o resto das joias que foram doadas aí pela Arábia Saudita. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. E hoje também tem estreia aqui, hein? Atenção, você que é empresário principalmente, e você que quer entrar no mercado de trabalho, né? Você que é empreendedor, fique atento que a gente vai ter a estreia aqui da CEO e doutora em Conceito e Desenvolvimento, também com MBA e especialista em liderança e coaching na gestão de pessoas. A Dalila Reis vai estrear um quadro aqui no programa. Ainda hoje você vai ficar sabendo dicas importantes para esse negócio, tá bom? Então, né, agora vamos conversar aqui, né, com a Nácia que está aqui com a gente, e a Poliana, que são aí do SESC Senat. Você sabe o que é SESC Senat? Você que está nos assistindo, né? É o Sistema S. O que é Sistema S, né? Vamos explicar isso mais um pouco, porque até a gente que é da imprensa, às vezes tem dificuldade de entender, né? Então, hoje trouxemos essas pessoas maravilhosas aqui. Vou usar esse adjetivo porque eu conheci, né, agora pela manhã, principalmente a Nácia, e gostei muito dela aqui como gestora, uma pessoa que tem uma experiência larga aí nesse segmento, inclusive trabalhou numa empresa de transporte muito conhecida aqui da Bahia e do Brasil, e agora está comandando aqui em Itabuna no SESC Senat. Bom dia, Nácia. Pega o microfone aí, Nácia, por favor. Prazer tê-la aqui com a gente, viu? Bom dia, Barbosa. Pode falar. Bom dia. É um prazer estar aqui na TVI, né? Nácia Martins. Nácia Martins. Nácia, o prazer é todo nosso, né? Você veio acompanhada da Poliana, né, Poliana? Bom dia, Poliana. Bom dia a todos. Primeiro agradecer, né, pelo espaço, a gente divulgar e falar das ações do SESC Senat, isso é muito importante. Então, muito obrigada à TVI e a você, Barbosa, por nos ceder esse espaço. Obrigado, Poliana. Bom, a Nácia, né, vai explicar um pouco agora para você, amigo assinante, telespectador, internauta, como é que funciona o SESC Senat. O que é o SESC Senat? Muita gente confunde com SENAC, né, que é outro sistema S também, e SESI, mas não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver e não tem. Ela vai explicar agora como é que funciona o SESC Senat. SESC Senat.
o SEST, Serviço Social do Transporte, e o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Certo. Então, realmente, Barbosa, a gente já identificou que existe, né, essa confusão, né, da comunidade, da população em geral, de identificar, né, o que é o SEST, o que é o SENAT. Muitas vezes confunde, a gente tem que dizer o T do transporte, né, porque se confunde com os outros S's, né? Mas o SEST SENAT, ele está aqui em Itabuna há quase 12 anos, né? Então a gente está investindo assim forte agora nessa divulgação para que não haja dúvida sobre isso. E é o que se propõe, né? O SEST SENAT, ele se propõe a promover a qualidade de vida e a qualificação profissional do profissional de transporte, gratuitamente, e de toda a comunidade, né, do entorno das cidades circunvizinhas. Certo. Todos podem ter acesso, né, sendo que para o trabalhador do transporte, esse acesso, né, ele é gratuito. E para quem não é do transporte, desse segmento, Isso. ele também pode ter acesso, só que é pago, né? Isso, para quem não é do segmento do transporte e os dependentes do transporte, né, eles também têm todo o direito a utilizar os nossos serviços, né, de qualificação profissional, que são diversos cursos. Tem cursos específicos para qualificar o trabalhador do transporte, né, para exercer a sua profissão, mas temos também cursos para qualificação profissional como um todo, né, na área de informática, na área de qualidade de vida, na área de informática, aí comportamental, né? Então, de atendimento a cliente. Então, nós temos um portfólio bem diverso à disposição. Então, a pessoa que queira se qualificar, se dirigir ao SEST SENAT, ela ou, né, através do nosso site, a pessoa também pode entrar e se cadastrar, né? E se cadastra e pronto, tem acesso com preços bem acessíveis. O SEST SENAT é uma instituição sem fins lucrativos. Então, todo o nosso serviço, ele é com preços muito acessíveis e bem abaixo do mercado. Tá, agora sim, o SESC SENAC, que é outra coisa, é outra segmento, né, do Sistema S. É para o comércio. Para o comércio, né? Por isso que termina com C. Termina com C, então é comércio, né? Diferente do SESI, transporte. Senai, que é para indústria. E o SEST SENAT é para o transporte. Exatamente. Então, todo trabalhador do transporte é ligado às empresas de transporte, ônibus, caminhões, taxistas, né? Até rodoviários, aéreos, né? Aquaviários, todo segmento de transporte, ele tem direito a utilizar o serviço do SEST SENAT gratuitamente. O do comércio, ele tem um segmento de treinamento, né, de formação profissional. O de transporte tem também essa parte? Tem sim. O motorista, ele precisa ser qualificado para estar, né, apto a estar nas ruas. Então, periodicamente, ele deve, e assim, por lei, regulamentado, ele deve estar atualizando os seus cursos de condutor de coletivos, de emergência, os taxistas, né? Todos têm os cursos específicos para se atualizar na sua profissão. Mesmo os autônomos também? Para os autônomos também. Esses autônomos, eles pagam, né? Mensalmente, uma taxa e tem direito também a utilizar todos os serviços. Essa taxa, ela é irrisória, tipo 2%, né, do salário e dá direito a utilizar todos os serviços do SEST SENAT, de qualificação e promoção social, do qual Poliana, ela é a coordenadora, né? Pronto. Eu ia até perguntar a Poliana agora quais são os serviços, né, Poliana, que você coordena aí, que faz parte dessa prestação de serviço, né? Digamos assim, né? Sim, a área de promoção social, ela tem 4 especialidades de saúde, que é odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. E vem também com a parte de esporte, lazer e cultura. E mais sustentabilidade, né? Porque o SEST SENAT vem atuando aí frente a essas questões ambientais, qualificando o trabalhador do setor de transporte e as empresas para uma eficiência energética. Então, a gente atua nessas especialidades. Nós temos profissionais especialistas dentro das unidades. Hoje, o SEST SENAT tem 160 unidades no país inteiro.
E a previsão é que até 2025 abram mais 60 unidades no Brasil. Então, é uma expansão grande para atender a um setor que é altamente produtivo e importante para o nosso país. Então, o cadastro no SESC-SENAT é super simples. Quem é trabalhador do setor de transporte faz o cadastro pelo portal do cliente SESC-SENAT, coloca lá no Google, portal do cliente SESC-SENAT, pode fazer o cadastro. Lá mesmo o cliente já pode agendar as consultas dele, desmarcar, né, também, que quando não pode ir, eles desmarcam um dia antes. Já pode ver toda a infinidade de cursos que nós temos no nosso portfólio. São mais de 400 cursos hoje para atender. Então, a gente vai da parte de gestão até a parte mesmo técnica, essa parte que Nácia falou de regulamentação do Detran, são MOP, transporte coletivo de passageiro, emergência. Temos os cursos de NR, a unidade está voltando aí com os cursos de NR. O que quer dizer NR? Nova regulamentação. Que são os cursos de máquina, né? Sim. Então, tem alguns específicos que nós já estamos atendendo, nós temos instrutores capacitados para isso. E também toda a parte de saúde. A gente tem futebol, escolinha de futebol. A gente voltou agora em 2023 com a escolinha de futebol. Bacana. Então, aí é para os filhos dos motoristas, dos funcionários, das empresas, para todo mundo. E também a população em geral, né, que queira. Hoje a gente está com foco muito ali também para atender o bairro Lomanto, que é onde nós estamos. A sede fica lá, Exato. Né? Então a gente tem que atender aquela comunidade toda ali, que a gente chama de comunidade, que não é associada ao transporte, seja que mora em qualquer bairro da cidade, ou de Itabuna, Ilhéus, a gente chama de comunidade. E os nossos associados, que são todo o pessoal de transporte. Certo. Então a gente tem uma infinidade aí de serviços. Bacana. Agora, aquele pessoal ali, você fala no entorno, né? A comunidade do Lomanto. Que tipo de serviço ali que vocês poderiam prestar a essas famílias ali que moram ali? Nós temos todos os nossos serviços, eles podem acessar de forma pagando valores diferenciados. Da área de saúde. Que são odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia. Hoje a gente vai contratar, já estamos contratando, até o dia 20 chega uma nova psicóloga na unidade, em que ela vai atuar com crianças, né, que a gente tem uma psicóloga, mas atuava muito adultos. Hoje a gente quer esse foco, né? Muita criança precisando, principalmente aquelas escolinhas ali. A gente está fazendo muita parceria com as escolinhas, está levando os alunos também para a escolinha de futebol. Então tem treinamento funcional, essa questão da atividade física, mudança de hábito, a gente fomenta muito isso no SESC-SENAT. Isso é fundamental para a qualidade de vida. Hoje a gente quer também, talvez com a TVI a gente consiga agora com essa parceria, incentivar muito a parte cultural. Nós temos um auditório. Um teatro ali praticamente, isso, né? E aí a gente pode trazer peças, né? Várias atividades culturais para que aquele público e o público de Itabuna e região possa aproveitar. Bacana, viu? Falando assim, especialmente desse público do entorno, né, do SESC-SENAT, nós estamos com um projeto, né, Vizinho Legal. O que nós assim, percebemos, né, que nossos vizinhos não conhecem o SESC-SENAT. Então, a gente... São vizinhos e não se conhecem. Isso, né? Então, assim, nós estamos aí já há 12 anos, praticamente. Então, existe realmente um entrave aí nessa comunicação. O que nós fizemos? Nós lançamos um projeto Vizinho Legal e que nós estamos saindo de porta em porta, dando benefício a esse vizinho, né? Dizendo, você pode ir ao SESC-SENAT, nós temos de odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, cursos. E chegando lá, você se identificando como vizinho do SESC-SENAT, todos os estabelecimentos comerciais, né, você vai ter gratuidade na sua avaliação inicial e você vai ter descontos em todos os serviços que você for fazer lá. Então, é uma forma de incentivar, de trazer esse vizinho, de mostrar para ele, abrir as portas do SESC-SENAT, né? E, inclusive, as pessoas que moram ali naquele bairro. Então, tem sido, assim, bastante interessante. A gente está indo com equipes, eu, Poliana, junto com os demais funcionários, né? E dizendo, você conhece o SESC-SENAT? Não. Então, você é nosso vizinho. Então, é só a pessoa chegar, dizer, apresentar qual é a empresa que ele trabalha ali no entorno, ou um comprovante de residência dali,
que ele vai ter esse tratamento diferenciado. É um benefício, diferenciado. Então, é uma forma da gente estar indo ao encontro dessa comunidade, né, e de mostrar a cara mesmo do Senat, porque, para quem conhece, eu acho que você já teve a oportunidade, né, Barbosa, de conhecer. Conheço, também de ir assim, mais na parte social, na parte de cultura, né? Mas quem utiliza os nossos serviços de saúde e de qualificação também sai muito satisfeito, porque são de alta qualidade. Por exemplo, um motorista está viajando aí em ônibus, ou carreta, ou caminhão na estrada, né? Aí sente um mal, sente uma dor de dente, qualquer mal, ele procura o SESC Senat. Com prioridade. O trabalhador do transporte que estiver na cidade, né, de passagem, apresentou qualquer problema, até na coluna, né? Tá com uma dor na coluna, lombar, qualquer tipo de serviço do SESC Senat, que ele chegue com uma emergência, ele tem prioridade, né? A gente explica para as demais pessoas, mas dá prioridade a esse profissional, porque ele está em trânsito. Então ele tem que ter essa prioridade. Ele precisa ser cadastrado alguma coisa, não? Sim, todo o profissional de transporte, ele deve ser cadastrado, né? Então, através do portal do cliente, né? Ele pode se cadastrar. É muito simples, e aí a partir daí ele já pode. Mas chegando lá, não tendo cadastro, faz na hora. Não, chegando lá, a gente providencia esse cadastro, ele estando com a documentação da empresa, a gente faz, ou então através da comunidade, se ele não tivesse um vínculo com alguma empresa, né? Mas ele chegou, é um trabalhador de transporte, está ali precisando de atendimento, a gente agiliza esse cadastro dele na hora. E ele inclusive ele pode se cadastrar na hora como autônomo também, passar a pagar uma taxazinha, né? Ou tem carência para Então, a taxa, ele tem que ter a NTT ativa, né? Tá com a carteira de habilitação. NTT é aquela fiscalização da Agência Nacional de Transporte. Isso. Né? Então, ele tem que estar com o documento da NTT ativo, tem que estar com o documento do veículo, a carteira de habilitação dele. Às vezes eles têm o que a gente chama de manifesto de carga. E aí vem lá uma retençãozinha do SESC Senat. Quando ele tem essa retenção, ele não paga absolutamente nada. Ele só apresenta esse manifesto de carga na unidade e a gente vai atualizando no sistema. Ele não tem carência, né? A partir do momento que eu me torno um trabalhador do setor de transporte, no primeiro dia que eu sou contratado numa empresa ou que minha NTT regulamenta, eu posso no SESC Senat começar a utilizar todos os serviços. Então, assim, a gente prioriza muito o trabalhador do setor de transporte porque é o nosso público prioritário. Hoje a gente tem uma cota de atender 60% trabalhador, 40% comunidade, mas a gente hoje não consegue atender a comunidade a gente atende 12% de comunidade. Isso ainda é muito baixo. Por isso que a gente tem fortalecido as parcerias cada vez mais. E muitos trabalhadores do setor de transporte, vocês tenham certeza, eles não conhecem o SESC Senat. Com certeza. Eu já, assim, outro dia eu estava abordando isso com uma pessoa, né, que é da área desse segmento, e ela falava que não conhecia, assim, a fundo, né? Eu tinha ouvido falar, mas não conhecia. Então é importante a comunicação para isso, né, para as pessoas passarem a conhecer melhor. Eu queria perguntar também o seguinte, uma pessoa ali da comunidade do Lomanto, digamos, né, que é o vizinho, ele quer participar, quer pagar a taxa ali, se associar, quanto é que ele vai pagar, o valor, quanto é que paga mensalmente? Não tem uma taxa mensal, ele se faz o cadastro e ele paga à medida que ele for, o serviço que ele for utilizar, ele vai fazer um orçamento, por exemplo, se for na área de odontologia, ele vai fazer um orçamento, né? E aí, à medida que for realizando os procedimentos, ele paga por procedimento. Então, não tem uma taxa. Então, e vai pagar muito mais barato do que no mercado comum, né? Porque lá não precisa lucro. É indiscutível. Depois, né, a gente quer convidá-los até, se possível, para ir lá pessoalmente, para a gente poder apresentar essa estrutura toda, né? Com certeza. Vamos fazer uma visita, né, Tona? Agora eu quero ter uma pergunta, acho que é Poliana. Por exemplo, que ele não seja associado lá, ele não seja cadastrado. Aí ele participa do serviço, ele paga essa taxa, tudo direitinho. Ao final desse curso, toma um curso, ao final desse curso ele recebe um certificado, é isso? Esse certificado dará ele no mercado de trabalho uma recomendação, uma qualificação, isso vai ajudar ele? Olha, com certeza um certificado do SESC Senat vai ajudá-lo, vai abrir muitas portas. A Expertise, né, é uma empresa renomada. Hoje a gente fala para todos os trabalhadores do setor de transporte, nos procurem. A casa de vocês, a gente tem os melhores instrutores aqui para poder fazer a qualificação de vocês.
Então, às vezes, a pessoa vai lá, paga um valor muito menor, mas nem assiste aula em uma instituição. Lá a gente não tem isso. Lá é uma empresa séria, tem a biometria, a gente preza muito pela qualidade. Todos os cursos são certificados, né? Inclusive com a regulamentação do DETRAN, que nós somos a instituição que o DETRAN regulamentou para esses cursos, né? Que a gente chama de cursos legais. São os cursos que vão para a carteira de habilitação. Então, a gente tem uma plataforma também, se vocês entrarem, qualquer pessoa pode entrar no nosso site, o Emprega Transporte. Lá, o nome do site é esse mesmo? Não, ou é dentro do site de vocês? Site. O site é www.sestsenat, com T de transporte.org.br. Põe aí, Rafa, depois para a gente mostrar aí, né? Ah lá, já está lá. Ó. Isso, exato. Aí, por aí, já está na área do cliente. Por aí ele pode fazer já o cadastro dele. Pode ver, a gente tem uma plataforma EAD também, que tem muito curso gratuito para todo mundo. Né, Que tipo de curso assim vocês não são mais frequentes? Olha, tem os cursos na área de logística, né, gestão de pneus, eficiência energética, tem curso na área de informática, tem curso na área de gestão, tem cursos 5S, qualidade no atendimento, tudo, atendimento, qualidade no atendimento, gestão financeira, educação financeira. Tem uma infinidade de cursos, né? Muita gente não conhece. Muitos desses cursos eles estão abertos. São cursos que você faz online da sua casa e recebe certificado. Né? Vai um certificado para o seu e-mail. Não precisa necessariamente ser presencial. Não. Inclusive, hoje a gente fala que o SESCENAT é sem fronteiras. Nossos cursos hoje são web aula, com o professor em sala, com o instrutor em sala de aula, interagindo o tempo todo com os alunos. Então, não é um curso gravado, esse é o nosso diferencial. Mas a gente atende hoje gente do país inteiro, né? A gente pode também destacar que existem cursos de forma híbrida, né? Em que, por exemplo, esses da INR que você perguntou, nós temos cursos de trabalho em altura, né? Então, assim, a gente pode qualificar esse profissional que, às vezes, né, tem um curso como esse, já abre portas. A gente tem experiência. Nossos cursos de máquinas, que de empilhadeira, por exemplo, tem aberto muitas oportunidades de mercado, né, para esses profissionais. Eles fazem, geralmente, aí duas semanas, geralmente é sexta, sábado e domingo. Aí faz um final de semana, eles fazem a parte teórica, que fala online, e a parte presencial, prática, lá no SESCENAT mesmo, né? Então nós temos um espaço, nós temos instrutores, excelentes instrutores, em que faz essa parte prática. E a grande maioria desses profissionais já saem de lá com emprego certo, né? Bacana. Então, são vários cursos mesmo que a gente tem à disposição da O comunidade. único curso que vocês não devem dar é o de motorista, né? Porque para ele fazer parte, ele já tem que ser motorista. Isso, né? Para tirar a habilitação, a gente não faz. tem, Porque ele já tem, para fazer parte do transporte, ele já tem que estar no transporte. Mesmo assim, a gente tem um simulador de direção. O simulador de direção ajuda as empresas, é um equipamento de altíssima qualidade, super moderno, né? O segundo mais moderno da América Latina. Então, as nossas unidades hoje, a maioria das unidades tem esse simulador. Bacana. É bom para aperfeiçoamento. Exato. Né? Então, o motorista ele vai lá, faz esse treinamento, né? Porque simula condições adversas. Ele sente o tremor, tal. É muito legal. E aí, a partir daí, o SESCENAT pode contribuir também no recrutamento desses profissionais dentro das empresas. Porque ali vocês já vão ter avaliado quais são os melhores motoristas, né? Exato. Ou fazer um aperfeiçoamento, né? A partir daí, diagnosticar se uma turma de motoristas, o que está precisando. Porque hoje os nossos cursos são personalizados. Por exemplo, o nosso foco é atender a necessidade da empresa. Então, a gente pergunta para a empresa, quais são os seus gargalos? E a partir daí a gente vai trabalhar em cima daquilo em cima dessa necessidade. Então, o seu curso, você quer que faça à noite? A gente faz à noite. Você quer que faça no final de semana? Você quer que faça durante o dia? A gente faz. Então, o SESCENAT fala sempre para a empresa, né, que ali é a casa do trabalhador do setor de transporte para quem quer atuar também
no setor de transporte, com toda a qualificação profissional, tecnologia, porque a gente tem investido muito em tecnologia. Só um simulador desse aí é um investimento altíssimo. Nossa, muito alto. Milhões. Investimento de milhões. Então, assim, até nesse momento nós estamos já com um curso, né, personalizado para algumas empresas que já estão dando, algumas empresas, inclusive de fora, que têm nos chamado. Nossos instrutores têm viajado para Itapetinga, né, e outras cidades, para Jacobina, para implementar em cursos voltados a economia de pneus, economia de combustível, e tem dado tanto resultado que isso foi implementado em Itapetinga. E aí foi solicitar, a mesma empresa solicitou que fizéssemos o mesmo treinamento com toda a equipe deles lá em Jacobina também. E agora a gente está fazendo isso, tem visitado as empresas para saber qual né, o anseio, o gargalo, né, da empresa, para que a gente possa atuar, né, e ajudar nisso aí. Que eles qual é o raio de atuação do SESC Senat aqui de Itabuna? Você falou aí, né, Aqui a gente atende ao sul da Bahia, né, porque no extremo sul, a partir de Eunápolis, já temos outro. Então, de Camacan para cá, né? Então até Ubaitaba nós atendemos. Aí e tem para cá, Itacaré. O outro é onde? Santo Antônio de Jesus ou Salvador? Feira de Santana, Salvador, Jacuípe, né? E temos Simões Filho. Então vocês atendem aqui a região do Baixo Sul, né? Região sul da Bahia, né? Isso, aí Conquista já tem outro, Sudoeste, né? Isso. Bacana. Quer fazer uma pergunta, né? Não, eu gostei muito, achei muito interessante esse trabalho. Agora, as empresas, vocês têm assim, um contato frequente, porque eles que pedem a vocês o curso que eles querem e mandam os funcionários para lá? Isso? Nós temos o contato, né? Assim, eles são cadastradas, é isso aí? As pessoas, todos os trabalhadores do transporte, eles são automaticamente vinculados ao SESC Senat, né? Porém, a gente tem um relacionamento muito próximo com os RH, com os gestores dessas empresas, para estar propiciando isso, para estar sabendo o que a gente vai, né, a cada mês, a gente sempre tem campanhas que a gente faz, aí a gente vai para dentro da empresa. Agora mesmo nós vamos ter a Semana Mundial da Saúde no próximo mês, né, Paulo? Então a gente vai para dentro das empresas e eles têm também assim um calendário de treinamento que já é apresentado para a gente e a gente se adequa, né, para estar atendendo. E no mais a gente tem essa nossa plataforma que tem todos os cursos abertos, então às vezes não precisa ser diretamente assim só com aquela empresa. Vários profissionais das diversas empresas se matriculam, então a gente acaba formando turmas, né, diversificadas com as diversas empresas e com participação da comunidade. Turma, assim, mais ou menos uma média de quantos alunos assim, vocês têm? A partir de 10 pessoas, a gente já faz uma turma, né, já abre uma turma. Mas tendo assim, uma necessidade específica para qualificar um trabalhador, tem alguma coisa assim, alguma exigência, né? A gente abre algumas exceções também. Mas a partir de 10 pessoas a gente já tem. Mas as nossas turmas, graças a Deus, agora tem sido assim, de 20, 30, 40, até 50. Sempre a mais, né? A mais, sempre a mais, né? Isso tem sido muito bom. A busca pela qualificação tem sido, né, necessária e constante. E o SESC Senat está aí para isso. O Sistema S ele é mantido pelas empresas e pelo governo federal, né? Uma parte da verba vem do governo federal, é isso? Isso, na verdade, ela é mantida por parte, né, do imposto compulsório que é pago ao governo, ele repassa uma parcela para o SESC Senat, para a manutenção do SESC Senat. Então, por isso que nós, assim, como é uma parte, né, então, assim, quem conhece, vê a estrutura que nós temos, por isso que nós temos esses outros serviços à comunidade, porque a instituição, ela tem que ser autossustentável, né, então, para a gente manter a qualidade, né, dos serviços, das instalações, a gente cobra da comunidade por esse serviço também, porém, é um valor bem acessível. Baixinho, acessível, né? Digamos assim, é uma taxa irrisória, né? Isso, com certeza. Comparando com o custo-benefício, né? E a qualidade desse serviço, ela é irrisória mesmo, porque não se destina a ter lucro, né? Não temos é só para cobrir despesas mesmo, cobrir despesas e continuar oferecendo. Né? Aí tem um curso, né? E até também para tirar aquela parte ociosa, né? Que às vezes o profissional está recebendo, mas tem um momento que ele não está fazendo nada ali, né? Isso. Né? Tem esse momento da ociosidade, né? Que pode estar se qualificando. E hoje, com essa facilidade, né, de ser remoto, até dentro
um auditório, uma sala da própria empresa, faz o link com o SESC Senat e a gente está ali. Tem profissionais, por exemplo, do transporte escolar, que agora voltaram e está precisando fazer. Aí o que eles fazem? Entregam as crianças até 1h30, aí de 1h30 até as 16h30 está com o SESC Senat se qualificando. Das 16h30 eles reiniciam né, a sua busca aí pelas crianças para entrega. Então, tudo é possível, né? Com certeza. Hoje com a internet, noite, final de semana, a internet veio para facilitar, para abrir mesmo esse mercado. Barbosa, o nosso preço é tão diferenciado que se você for contar essa taxa, por exemplo, o autônomo ele paga hoje em torno de R$ 32,50, se eu não me engano, acho que foi isso, porque teve um reajuste. Mas não passa desse valor. Mensal. Isso, mensal. Ele paga em torno disso. Muito aí barato. ele vai com a família dele, a esposa dele pode fazer pilates. Porque os dependentes hoje, eles têm gratuidade nos serviços de baixa e média complexidade. Os serviços de alta complexidade, aí já eles pagam, né? Com uma comunidade. Mas você vai e paga essa taxa. Aí você vai lá, faz todo o seu tratamento odontológico, que não custa barato, com especialistas, com biossegurança. Então a gente preza muito por essa qualidade. E quando ele vai, se ele for fazer uma conta aqui, uma conta rápida, por exemplo, ele coloca aparelho, que a gente coloca aparelho, faz um canal, faz toda a parte clínica, de restauração, de limpeza, de faz canal, tudo, né? Faz. Nós temos periodontista, nós temos ortodontista, nós temos endodontistas, odontopediatra, com especialidade. A gente hoje tem um odontopediatra que atende crianças com espectro de autismo, né? E crianças com deficiência também. Então, a gente montou uma equipe multidisciplinar para atender todo mundo e com altíssima qualidade. Então, se ele for fazer 32, ele paga em torno de R$400 no ano. Mas ele leva o filho, ele leva a esposa, ele vai lá. O que ele vai economizar é cerca de 7, 8 mil reais, né? Então, assim, é muito. E às vezes eles não compreendem, a gente precisa falar para eles, olha, o SESC Senat é um benefício, né? Essa aqui é a instituição que está aqui para te atender, para cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. É um dinheiro bem empregado, né? Sim. E assim, se a pessoa for fazer um consórcio, né, pagar alguma... vai pagar muito mais. E quem já precisou sabe, de uma emergência de odontólogo, né? O custo é altíssimo. Você vai para cuidar o dente preventivamente, é bem melhor, é bem mais barato, né? E se precisar de colocação e tudo mais, é muito mais caro. Então, só tem benefícios, né? Em estar com o seu cadastro atualizado e utilizando os serviços do SESC Senat. Bacana, viu, gente? Olha, você que está assistindo a gente, né? Presta atenção nisso aí, porque hoje em dia, né, que você às vezes depende de um plano de saúde, né, e às vezes nem sempre o plano de saúde atende bem, que essa é a realidade hoje, né, às vezes mesmo você pagando um plano, você não é bem atendido. Então, você chega no SESC Senat de Itabuna, que tem uma estrutura formidável, né, uma coisa de primeiro mundo, porque eu conheço uma parte da estrutura, né, do SESC Senat. Você vai ser bem atendido, um serviço de qualidade, pagando uma taxa mínima, digamos assim, né? Em relação ao que se cobra no mercado aí. Bacana, viu? Então, vocês estão de parabéns. Agora eu queria falar mais um pouco do esporte, porque você me deu a informação que vai ter um campeonato brasileiro, né? Do SESC Senat de futsal, né? Ou é futebol? É Copa Society. Copa Society, né? Quem não sabe, a Copa Society é o mesmo futebol, só que tem menos jogadores dentro do campo, né? O campo é um pouco menor. Então são 7 jogadores na linha, né, de cada time. Itabuna já está participando, né? Porque começa local, depois regional, estadual e nacional, né? Assim? Sim, são 80 unidades no país inteiro. Então a gente esse ano conseguiu entrar, 2023. Nós vamos entrar na 10ª edição, então a gente está muito ansioso por essa 10ª edição da Copa Society. É um projeto lindo. Um projeto que vem para integrar, vem para promover a qualidade de vida, a mudança de hábito, né, para trazer entretenimento para o trabalhador do setor de transporte. É um projeto que é apenas trabalhador do setor de transporte, quem é do setor de transporte pode participar. Então as empresas montam seus times e aí a gente participa da primeira etapa que se chama fase local.
Então, esse ano vai ser na unidade operacional, a gente já está montando lá a estrutura, organizando, e aqui eu faço um convite para todos os trabalhadores do setor de transporte, taxista, mototaxista, autônomo, caminhoneiro, pessoal da Rota Transporte, Águia Branca, Atlântico, o pessoal da FedEx, Braspress, todo mundo, o Correios não entra. Não entra não? Não, eles não entram como... porque ele não entra como transporte. Mas tá das certo. locadoras, né? Vocês que têm certo. time, venham participar conosco da Copa Society esse ano, porque a gente está muito ansioso e estamos preparando tudo com muito carinho. As inscrições vão até dia 25 de março. A gente já está organizando os times, já está em contato com os... A gente pega representantes desses times, né, para que a gente possa organizar. São, no mínimo, 6 times, então a gente tem que montar no mínimo para conseguir participar da Copa. E aí depois a gente vai para a fase regional, onde a gente pode até disputar o campeonato em Fortaleza, em outros lugares. E a final esse ano vai ser em Boa Vista. Então, Boa a gente Vista quer levar Roraima, para a né? final. Bacana. A gente quer levar um time aqui de Itabuna para a final da unidade de... Tomara, né? Com certeza. É Vamos muita torcer empolgação. São vários projetos, né? O SESC tem avançado muito esse ano. Deixa eu falar um pouquinho. Com Sim. relação à Copa Society, né? Porque assim, com a pandemia, nós já participamos, certo. com a pandemia suspendeu, quando voltamos, a cidade ficou praticamente sem empresa de transporte, e também aquelas restrições, Exato, muito difícil. Então a gente está bastante animado, com uma expectativa muito alta, né, de agora, e pedimos que as empresas, né, também se entusiasmem para disponibilizar esse profissional, porque esse profissional ele é muito importante. Então, é a valorização do profissional. Com certeza. Porque à medida que ele vem jogar, ele pode trazer sua família, né, para um momento de lazer. Ele está ali cuidando da saúde e tem essa oportunidade de estar viajando, conhecendo outros lugares, de estar conhecendo outros colegas, tudo por conta do SESC Senat, né? O SESC Senat banca toda esse custo, né, que na verdade não é um custo, é um investimento, na qualidade de vida, custo-benefício, e na valorização desse profissional tão importante. Então, E tem outro fator importante aí, que é uma motivação na prática do esporte, né? Porque uma coisa é você bater um babinha fim de semana, ou reunir a empresa ali, fazer um torneiozinho, né? Outra coisa é você saber que um time pode participar de um evento nacional, né? Então, sempre foi muito interessante, muito bom, né? E assim, a gente espera mesmo contar com a adesão dos profissionais, né? E das empresas, porque as empresas precisam liberar esse profissional para esse momento de lazer, integração, saúde, né? Participando com a gente. Então, é um apelo mesmo que nós fazemos. Nós teremos como é que fala? O congresso técnico que será marcado. Hoje nós temos, assim, os últimos detalhes serão passados para a gente. Mas aí, em seguida, vamos marcar o congresso técnico, né, já convidando as empresas, e esperamos, né, que tenhamos, assim, mais de 6 empresas aí inscritas, né? E vocês têm um campo ali mesmo, né, na sede? Temos, inclusive a gente loca o campo, tá? Quem quiser fazer a locação grama do campo, sintética ali? A gente faz a locação desse campo para os times. Já tem algumas empresas que locam, faz o baba deles, e aí é super organizado. E esse ano a gente está na semana, né, do Dia da Mulher, e eu não posso deixar de mencionar. Sobre isso agora aqui. Esse ano a Copa Society veio diferente. Ela veio também na modalidade feminina, mas não é para trabalhadores do setor de transporte apenas. Então, assim, você... Vai abrir em geral. Vai abrir. Você aqui de Itabuna, se tiver um time feminino e quiser participar conosco, é de Futebol Society. As inscrições também estão abertas até dia 25. Nos procurem, por favor. Será uma honra ter um time feminino aí disputando a Copa Society Feminina de 2023, que é a primeira vez que o SESC Senat abre essa modalidade. Eu ia até falar aqui sobre o Dia da Mulher, né, que é o dia 8 de março, e vocês estão abrindo hoje a semana aqui da TVI, que homenageia as mulheres, né? Então, não é por acaso também que vocês estão aqui, né? Beto escolheu muito bem para a gente abrir essa semana. 2 mulheres ativas aí, né? Ocupam um cargo importante, né? Dentro dessa gestão do SESC, Senat.
E a gente fica muito feliz, né, trazer vocês aqui. O ambiente lá não é muito machista, não, né? Sim, bem que você. Não, uma hoje, parte Toné, de motoristas profissionais, a sua maioria, eles são homens, né? mas hoje tem muitas mulheres, Toné. Inclusive, Caminhoneiras, né? eu sigo algumas na internet, carreteiras. Tem uma que está construindo até aqui na frente, né? São nossos clientes, são né? clientes, São usuários do nosso serviço. Taxistas também, né? Tem muitas mulheres esse nesse mercado. Ele está ampliando, né, para as mulheres. As mulheres estão invadindo o mundo. E as mulheres são consideradas, são consideradas mais jeitosas, né? Mais habilidosas naquilo que fazem, né? Tem aquela coisa de, claro, como tem homens barbeiros, tem mulheres barbeiras também, isso é comum. Não, aí não. Não, mas existe em todo, né? A estatística comprova que a mulher bem mais... Na sua maioria, os acidentes todos são com a mulher quem muito estava mais, na direção são os homens. E as mulheres são mais cuidadosas. Inclusive, eu ia até falar aqui, tá tendo uns casos aí de motoristas de ônibus estressados, né? Principalmente nas grandes cidades, estão matando passageiros. Então, a mulher já não faria um negócio daquele, né? A mulher é muito mais cuidadosa, né? Então, a gente reconhece tudo isso. Também, né? De ter empatia com o outro. De ter empatia com o outro, o cuidado de mãe, né? Porque toda mulher tem aquele jeito de mãe, ainda que ela não seja mãe, mas ela sabe como cuidar das pessoas, né? Isso, a gente tem visto com tristeza, né? Esses episódios e assim. Rapaz. E mais uma vez reforça o quão importante a função do SESC Senat, porque esse profissional, ele está altamente estressado. Isso. E nós temos a psicóloga ali para dar esse apoio, entendeu? Então, a gente sabe, a gente veio de uma pandemia, a gente sabe que a situação financeira do brasileiro está muito comprometida. E as pessoas estão com o nervo à flor da pele. A flor da pele, então... Teve um motorista de alto risco, de alto risco, teve um motorista, altamente estressante, se não me exposto engano, ao perigo. Se não me engano, foi em São Paulo, a semana passada. Um idoso discutiu com o motorista por causa do uso da máscara. E o motorista fechou a porta, abriu e fechou de novo para ele cair. Arrastou a porta e depois, com a mão dele, estava descendo com a mão dele presa. Prendeu a mão. Ali foi um assassinato, né? O cara acabou sendo esmagado pelo ônibus. Lamentável. Então é isso. O SESC Senat, pensando nisso, assim, as vertentes nas quais o SESC Senat atua, elas são pensadas estrategicamente para esse trabalhador. Que é o quê? A sua coluna, né? Que está ali, ó, o tempo todo sentado, né? Então, nós temos o profissional fisioterapeuta, né? Que faz tanto o pilates como o atendimento clínico, né? Com aplicações, né, específicas. Mas nós temos a nutricionista, porque geralmente está ali, não tem um horário de comer, não sabe se alimentar direito. Então, ela dá essas orientações. E restaurante de estrada não oferece coisa boa, né? Mas o mais gostoso eles sabem fazer que é o arroz carreteiro. Quem faz isso? Pois é, mas e o motorista do ônibus que vai, que tem aquele horário que para ali? Ele tem que ter a consciência, né? De saber o que é bom para comer. O caminhoneiro se vira. Sabe cozinhar. E nós temos a psicóloga que está ali para tratar da mente, né? Que é muito importante desse profissional que está ali, também exposto aos perigos, né? Das estradas, rodovias, os trens. Então é isso. E hoje também os ônibus, né? Principalmente, e caminhões também, né? Estão vindo muito refinados, né? É quase um automóvel ali dentro, né? Então estão mais confortáveis, oferecem melhor condição, porque antigamente era terrível, né? A pessoa enfrentar uma BR-101 cheia de buraco de norte a sul aí, né? Sem ar-condicionado, né? Carros ruins. Poeira. Agora o psicólogo é fundamental, né? E outra coisa que afeta muito as estradas é o uso de rebite, né? De drogas, né? Para a pessoa se manter acordado, questão de cumprir horário, né? Então nós temos, né? Nossos psicólogos, eles têm esse trabalho também voltado, né? A prevenção do uso de drogas, né? A orientação, mesmo para evitar, né? Que o profissional se submeta à utilização, né? Dessas substâncias. E aqueles que utilizam também como, né, se sair. Então, já existe um trabalho psicológico, né, com esses profissionais já voltado para isso específico. É um dos pré-requisitos para que sejam, para que ingressem no SESC Senat, é que tenham alguma experiência, algum conhecimento vasto nessa área, porque a gente sabe que existe, que é uma realidade, né? E agora nós estamos ampliando o nosso quadro para que mais profissionais possam ter esse apoio psicológico. Bacana. Bom, complementando a pergunta de Toné aqui, né? Hoje as empresas aqui do sul da Bahia estão contratando mulheres, tem muitas mulheres já, não só no volante, né? Mas dentro das empresas de transporte.
Então, na parte de gestão, né, e na parte administrativa, a gente se encontra muitas colegas, né? Geralmente, a gestão, ela está sendo feita por mulheres. Por mulheres. No SESC-Senat, nós estamos divididos em 50%, né? 2 homens e 2 mulheres na parte de gestão. Mas são muitas mulheres no atendimento na parte de odontologia e as empresas, a grande maioria da parte de RH, EDP e gestores mesmo, são mulheres, né? Então, a gente vê um equilíbrio. Agora, como motorista, ainda não. Ainda não, é pouco. E chega assim a ser destaque, às vezes, né? Infelizmente. Piloto de avião, você já tem muitas, né? Mas o SESC-Senat tem feito muitos projetos para essa qualificação e para abrir esse espaço. Mulheres no volante? Sim. Agora, Mulheres o que é que está faltando? Existe um projeto categoria o quê? nacional. É C ou B? Categoria B, né? Não, D. Não, são várias, são todas as categorias. Porque se for taxista, né, a B ela tem. Tem Mas taxista. para ônibus tem que ser a D. Para ônibus é D, né? Agora vem cá, o que é que está faltando para a mulher entrar mais? É a empresa que não está contratando ou a mulher que não está procurando? O que é que vocês acham? Eu acho que as duas coisas, né? Existe assim, existe uma resistência do mercado quanto a isso, mas também assim, não existem muitas ofertas, né, de cursos. O SESC-Senat já tem esse curso agora voltado, já fez esse projeto, né, em algumas unidades nacionalmente, preparando, junto com a Mercedes, preparando Mulheres no Volante, com um projeto lindo que aconteceu ano passado, que deve repetir esse ano. E, assim, as próprias mulheres mesmo encarar, porque é um mercado altamente machista, fechado, né? Ter a coragem de enfrentar, dizer, eu estou preparada e disputar essa vaga eu acho junto que as com o próprias homem. empresas também rejeitam, né? Isso, então é uma conquista, Prefere mais conquista o homem, né? Então, mas é mais uma barreira que a mulher tem que ainda ir derrubando. Agora, aos poucos, né? o que é que você levaria uma empresa a rejeitar uma mulher? Pelo fato dela ter preocupações com filho, família, seria isso? Eu acho que é cultural, sabe? Cultural, eu né? acho que por enquanto é cultural, porque aqueles que têm oportunidade, né, de ter uma mulher no volante, de ter uma mulher em determinadas áreas que antigamente, né, era só dos homens, sabem o quanto elas se mostram competentes e capazes, né? Então eu acho que essa é uma questão de tempo mesmo da mulher estar. Eu até já esperava que uma empresa, por exemplo, eu vou até citar o nome aqui, né? Águia Branca, que é uma empresa grande do Espírito Santo, que atua aqui na Bahia há muitos anos, né? Começou aqui em Itabuna. Eu esperava que ela já tivesse assim um quadro grande de mulheres, porque é uma empresa. Eu desconheço, eu acredito que, se eu não me engano, lá em Vitória, na região de lá, tem algumas, por eles também atuarem na área assim, urbana, né? Tem um número maior de mulheres. Por aqui eu não conheço nenhum ainda, né? Certo. Mas acreditamos que em breve teremos, né? Vamos torcer aí, né? A gente tá fomentando muitas ações nesse sentido e aproveitando para falar da questão de valorização da mulher no mercado de trabalho, hoje o SESC-Senat é uma das empresas no Brasil que os cargos de liderança, a maioria são mulheres. Que bom, e a gente tem muito orgulho disso. A gente fala disso com muito carinho, muita admiração. A nossa diretora executiva hoje é uma mulher, né? E que atua de forma muito competente. E muito... Você fala a nível nacional? A nível nacional. Hoje o departamento executivo é comandado por uma mulher. Uma mulher que ainda é jovem, né? Está na sua casa aí dos 33, 35 anos, mas é muito competente, tem muita firmeza, né? Não é à toa que a gente está avançando aí todas as unidades. A gente tinha... O ano passado, eu acho que a gente tinha 145 unidades, né, no início de 2022. Hoje a gente já tem 160. Então, é muito orgulho para a gente saber que a gente está numa empresa que tem essa valorização de mulheres. E a gente tem trabalhado, sim, para que as empresas do setor de transporte possam absorver. Né? Exatamente isso que eu queria saber. Se as próprias empresas, assim, elas não mandam mulheres não para fazerem parte desses cursos, elas mandam e, ao mesmo tempo, eu acho que também é um movimento... É mais uma área de administração, eu acho, administrativa. Para a questão mesmo de condução, a gente ainda vê muito pouco, né? Mas, assim, eu acho que é um processo em construção. Como Násia falou, é uma questão cultural, né? É estrutural, sim, e é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso. Mas eu acho... que daqui a 5 anos, pelo menos, principalmente com a modernização do setor de transporte,
né? Hoje a gente vai passar aí por tecnologias e tal. Eu acho que a tendência é de que o setor também absorva essa mão de obra feminina. É o que a gente espera, né? Porque a gente sabe que... E você pessoalmente, o que, é que você acha disso? A mulher tem direito, a mulher tem condição de exercer assim? Com certeza, sem dúvida. E você, Nácia, o que é que você acha? Hein? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou mulher volante, é isso, olha bem, eu digo assim, é isso? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Quando eu rebati aqui, né? Quando o nosso amigo falou, às vezes é meio barbeira, não, muito pelo contrário, a mulher é mais cuidadosa, o homem é mais afoito, é mais autoconfiante, e esse excesso de confiança... E a mulher tem outro aspecto, porque eu digo no meu caso pessoal, respeita mais as sinalizações. Isso, muito mais respeito pelo pedestre. Muito mais respeito às leis de trânsito do que os homens. Os homens são mais imprudentes. Os homens, eles são mais afoitos, são mais autoconfiantes. Você tá rindo, mas eu tô falando. Mas ela tem razão, ela tá falando aqui. É por Pode isso. dar razão a nós, né, gente? É autoconfiança, ela tá certa. É autoconfiança, é mais... É mais dono da verdade, às vezes. Então, assim, a mulher, ela tá mais acostumada a ponderar mais, né? A ser mais complacente. Então, acaba sendo mais cuidadosa mesmo. Então, por isso, eu acredito que é muito competente, né? Ao volante. E mais isso prudente, é uma questão mais prudente. Isso é uma questão mesmo de tempo, de conquista, assim. Nos caminhões, as caminhoneiras, a gente já vê mais. Já existe mais um movimento maior nisso. Então, até essa qualificação foram várias mulheres, em torno de 50 mulheres que fizeram esse curso e que saíram qualificadas. Eu conheço várias. E, assim, é muito interessante a experiência delas, enquanto, assim, qualidade mesmo de serviço prestado. Então, é só uma questão de tempo para que esse mercado eles sejam mais... conquistados pelas mulheres, né? Porque é uma atividade também muito dinâmica, né? Que precisa estar fora de casa. O tempo todo, muitas vezes. Por exemplo, tem as escalas de trabalho. Um motorista mesmo, por exemplo, de ônibus, né? Ele faz viagens de 6 horas. Então sai daqui, passa a noite toda na estrada, dorme em outro local para no outro dia retornar. Ou às vezes dá continuidade à viagem. Às vezes passa a semana toda fora. Então tem essas limitações, né? Mas que hoje muitas mulheres já estão, né, dividindo com os homens, muitos homens já estão ficando em casa, cuidando dos filhos, ou até mesmo... Eu tenho visto isso no setor de caminhoneiros. Dividindo as tarefas. No setor de caminhões tem muito isso hoje em dia, né? Eu vejo reportagens aí do sul do país, principalmente, onde homens hoje ficam em casa e as mulheres estão no volante, na estrada. Ou às vezes os dois estão na estrada, na estrada juntos, né? Depois que os filhos já crescem, né? Exato, Olha, mas é isso. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre a especialização de gestão de negócio, né? Que vai acontecer em Salvador, não é isso? Em Salvador, pois é. As inscrições estão abertas, né? Ela começa, eu acredito que no próximo mês... e já as inscrições já estão abertas, elas são voltadas. Esse curso ele é voltado especificamente para os gestores das empresas de transporte. Então, uma grande oportunidade de estar se qualificando, né? E o SESC Senat, com essa retomada aí das aulas presenciais, ele está apostando, né, nessa adesão, né, desses gestores, no sentido de ter esse momento a cada 2 meses, tem uma semana em Salvador, na unidade de Salvador, 100% gratuito para esse gestor. Mostra o cartaz, Rafa, aí tá aí. O cartaz, nós já tem um cartaz aí, olha lá. Então, é uma parceria, CNT, né, da FDC, da Fundação Dom Cabral, né, que é uma faculdade altamente qualificada e conceituada, a CNT, o SESC Senat e o ITL, né? Então, são as entidades que estão aí apostando nessa qualificação do gestor, dando essa oportunidade. Então, a gente vem, nesse momento, assim, convidar os gestores, né, das empresas de transporte para que se permitam, né, se qualificar, a estar aí antenados às atualizações mesmo, as tendências, novas tendências mesmo de mercado, porque nossa tendência de gestão, né? Então, é um curso altamente recomendado. Como está ali, né? Uma maneira de turbinar o currículo aí, né? Isso. E assim, por que presencial? Às vezes, eu até comentei com você, né? Que às vezes a pessoa fala, vou ficar uma semana fora, mas esse contato, né? Olho no olho com outros gestores, já pessoa de todo o país, de toda a Bahia, né? Vai ser em Salvador,
nós lutamos por ter essa oportunidade, porque o ITL, a CNT, às vezes disponibilizam, mas assim, em outros centros, a gente já vem lutando para ter essa oportunidade aqui, para que os nossos gestores, né, regionais possam ter essa qualidade e para que possam ter esse momento, né, de estar trocando, de interagir olho no olho, de saber qual é, né, o problema do outro. Às vezes uma coisa que está acontecendo na sua empresa, ali num bate-papo informal, na hora do intervalo, não é a mesma coisa de você estar diante de uma câmera, né, friamente ali por horas. Então, a gente aposta muito nesse contato, né? Bacana. Então, olho no olho. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Claro que nós vamos ter outras oportunidades, né? Vamos fazer essa parceria mais estreita aí. Esse início é apenas o início dessa parceria. Início, e nós queremos muito, assim, num próximo momento, vocês já irem lá no Senat para a gente filmar e mostrar que tudo que a gente está falando é verdade, existe, é de qualidade, está à disposição. Vamos lá. Do trabalhador do transporte e de toda a comunidade. Existe, né? E o pessoal, a comunidade como um todo, precisa conhecer o trabalho de vocês. E nós vamos lá filmar e mostrar, viu? Isso aí. Muito obrigado. Uma boa Semana da Mulher para vocês, né? Obrigada. E eu espero que todos os feitos aí, né, que vocês pretendem fazer, sejam com êxito. Nós é que agradecemos, Barbosa, pela oportunidade, pela TVI, né, de estar aqui, de abrir as portas, né, para o SESC Senat e dizer que nós estamos muito felizes com esse início de parceria, esse pontapé inicial. Com certeza nós teremos muito trabalho, muita coisa legal para fazer aí, para oferecer para a comunidade de Itabuna e região. Deus quiser. Tá, agradecemos a Tonê também pela acolhida. Parabéns a vocês. Parabéns pelo Dia da Mulher, a semana e o mês da mulher, né? A vocês duas. Eu agradeço também em nome do SESC Senat e dizer que no Dia da Mulher, né, a gente fala sobre autocuidado. Então, mulheres, né, o autocuidado passa também pelos nossos serviços. Então, nos procurem, cuidem da saúde de vocês, se qualifiquem, porque somente assim o mercado vai abrir as portas e vai reconhecer. E vai deixar de ser menos machista. Sim, com certeza. Então, essa é a nossa mensagem aí para o Dia da Mulher. Ser muito mais obrigada. Machista, vai deixar de ser mais machista. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Conversamos então, gente, com a Nácia Martins e a Poliana Oliveira, né, que são diretoras. A Nácia é a diretora-geral, né, daqui do SESC Senat, e a Poliana é da área, é coordenadora, né, essa parte aí, principalmente dos eventos, né, a parte social, promoção social. E vamos, no decorrer aí dos dias, mostrar para você mais coisas sobre o SESC Senat, para você conhecer melhor, como foi dito aqui, né, nós vamos fazer uma visita lá, vamos filmar e vamos mostrar para você aqui com mais detalhes. Tomar um cafezinho. Será um prazer. Tá certo. Bom, gente, agora vamos ao momento de estreia, Toné. A Dalila Reis vai estrear aqui com a gente, né? Como eu já disse aqui no início do programa, ela é CEO, doutor conceito em desenvolvimento, MBA, especialista em liderança e coach na gestão de negócios e pessoas, especialista em inteligência emocional, business partner e tem PNL também, empreendedorismo, escritora, palestrante e mentora. O currículo dela vai mais além, mas eu não vou falar tudo hoje não. Então vamos com a estreia aí de Dalila Reis. Bom dia, Dalila, vai em frente. Bom dia! Eu estou aqui para te ajudar no seu dia a dia, no começo da semana, a conquistar resultados diferentes, a te ajudar a ver a vida de uma forma melhor. Nós estamos aqui para trazer conteúdos para você que vai te ajudar a potencializar os seus resultados. Vamos falar para a sua vida profissional, sua vida pessoal, para a sua vida financeira, emocional e espiritual. Eu conto com você todas as segundas-feiras para juntos crescermos, para juntos aprendermos mais. E acredite, se você colocar em prática o pouco que você vai ouvir aqui, com certeza os seus resultados serão diferentes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança que funciona, porque todo mundo, a gente já conseguiu entender, os grandes players do mercado, que tudo se resume em liderança. Tudo se resume em liderança. Todo problema, toda solução, ela provém de uma liderança. Todos nós exercemos liderança. E o quesito aqui, a questão é o seguinte: qual é a liderança que funciona? Hoje nós vamos trazer isso aí para você que tem uma empresa, para você que é uma pessoa individual. A liderança está em todos os aspectos da nossa vida. Todo líder, ele começa liderando a si mesmo.
e todos nós precisamos exercer liderança sobre as nossas vidas, as nossas emoções e as nossas decisões. Quero dizer para você que a liderança é uma das posições mais antigas do mundo, tá? Todo projeto bem articulado, todas as grandiosas conquistas e transformações se deram pelo caráter de uma liderança forte, inovadora, inspiradora e transformadora. A verdadeira liderança, ela liberta as pessoas da escravidão emocional, a escravidão da falta de conhecimento, da ignorância e entre outras escravidões. A liderança é o que faz qualquer ideia multiplicar, qualquer negócio multiplicar. A gente vê, por exemplo, um negócio, uma empresa que deu certo, que já é uma grande conquista. Por quê? Porque hoje a gente identifica que, infelizmente, poucos negócios eles conseguem ter sucesso, eles conseguem se manter, né? Porque o mercado cada vez está mais inovador, desafiador, e são poucos que se mantêm, que tem aí uma empresa que abre um projeto que dá muito certo. E isso aí é bacana. Mas a liderança vai fazer toda a diferença em multiplicar esse projeto, esse negócio que deu certo. Pensa aí numa pessoa que tem uma loja e ela consegue sustentar essa loja. Isso é muito importante, isso já é um sucesso. Mas mais sucesso ainda é conseguir duplicar essa loja, esse negócio ou esse projeto. E aí é que entra a liderança. A liderança, ela vai multiplicar todo o projeto que deu certo. O líder, ele é o guardião da cultura, dos valores que funciona. Então, se você aí não tem líder na sua companhia, eu preciso te dizer que você precisa investir nisso o mais rápido possível. No latim, a liderança, em termos gerais, significa que é aquele que vai na frente. Todo líder, ele vai na frente. Não porque ele sabe todo o caminho, todo o percurso, mas porque ele tem a coragem de ir por um caminho que poucos têm. O líder, ele vai na frente não para ter mérito ou para massagear o seu ego. O líder vai na frente para abrir o caminho e para encorajar a outros, mostrando que é possível crescer e desbravar sempre mais. Aquele que tem coragem de abrir o caminho realmente tem essa característica de liderança. E aí, conforme eu vou falando, você vai se autoanalisando para ver se você tem essas características ou se você precisa realmente se modelar. Eu quero dizer para você que são poucos que nascem líder. Às vezes as pessoas ficam na ilusão de que eu não tenho esse dom, eu não nasci com essa aptidão. Mas ninguém nasceu pronto. Tudo nessa vida precisa de desenvolvimento, treinamento. Então, existe uma frase que diz, treine até se tornar. Você pode ser um grande líder se você se permitir, se você for totalmente treinável, né? Todo líder, ele é empático. Ele conhece os seus liderados, ele conhece a dor e ele conhece os sonhos dos seus liderados. E um dos segredos da liderança é você trazer o seu liderado para você, e você entender qual é a dor dele. O teu projeto, o teu negócio vai resolver as dores dele de que forma? E de que forma o seu projeto, os seus negócios podem fazer com que ele realize os seus sonhos? Isso é muito importante. E eu quero trazer aqui para você 3 grandes exemplos de líderes que passaram pelo mundo, deixando aí grandes conquistas e coisas positivas para todos nós que viemos depois. Quero te lembrar aqui de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele assumiu o trono, de seu pai com 20 anos apenas. Com 20 anos, até os 32 anos, ele liderou grandes batalhas, grandes militares. E é conhecido como um dos maiores imperadores militares. E o que eu quero dizer para você? Que de 20 anos a 32 anos, Alexandre o Grande não perdeu nenhuma batalha. Com a história dele, nós conseguimos entender que não existe idade para liderar. Liderança não é cargo. Apesar que muitos se denominam assim e acham que já é líder por causa de um cargo. Liderança é um comportamento, é um posicionamento de responsabilidade e de humanidade. Na liderança de Alexandre o Grande, nós conseguimos ver estratégia e força, planejamento. Então, para você aí, entenda que cada vez mais o público jovem tem assumido a liderança de grandes projetos.
e super dá certo. Para você que é um pouco mais velho, entenda que, ou mais experiente, entenda que você não pode medir a inteligência e a competência de uma pessoa pela idade, mas sim pela maturidade que ela exerce tudo aquilo que ela faz. Quero falar também de Harriet Tubman. Ela foi uma escrava abolicionista. Ela era uma pessoa totalmente improvável, que vivia escravizada por muitos anos, tanto ela como sua família, e foi a primeira negra a libertar mais de 1000 escravos. Harriet, ela libertou pessoas correndo, andando quilômetros de distância até chegar na América, numa América diferente, né? Então o que eu quero falar para você é que não importa da onde você veio, não importa teu quesito de ser improvável, ela nos mostra que quando você tem um propósito naquilo que você faz, não existe limitação para você. Uma das coisas que fizeram com que ela continuasse a libertar muitos escravos foi entender que aquelas pessoas precisariam da sua libertação. Ser escravo é sofrer, é ser abusado, é não ter direito. E ela sentiu isso na pele. E ela não mais quis deixar com que qualquer pessoa vivesse em tais circunstâncias. Então, para liderar, você precisa ter um porquê muito forte, tá? Que vai libertar, que vai gerar valor na vida de outras pessoas. E ela fez isso muito bem. E ela disse que libertou 1000 escravos e poderia ter libertado outros 1000 se eles mesmos soubessem que eram escravos. Você sabe que você é escravo? Você sabe do que precisa ser liberto? Você consegue enxergar pessoas escravas? Você consegue ter fome de libertar essas pessoas? E por último, eu quero falar de Jesus Cristo. Ele dividiu a história. Existe o antes dele e o depois dele. Jesus Cristo é o maior líder de todos os tempos. E a liderança dele nos mostra que não existe liderança sem transformação. Ele transformou tudo e a todos, toda a cultura, todas as pessoas que ele encontrava pelo meio do caminho. Ele olhou para pessoas aparentemente improváveis, pessoas que não tinham muita possibilidade. E toda essa estratégia se multiplicou até aos nossos dias. Uma liderança que tem dado certo há mais de 2000 anos. A liderança que transforma. Então, entenda, a liderança, ela transforma, ela alavanca resultados e multiplica o bem, multiplica valores. Eu quero deixar aqui para você, pelo menos, 8 dicas, tá? Bem rápidas, sobre liderança. Primeiro ponto. Quais são os seus valores, líder? Quais são os valores que regem a tua vida, a tua empresa, a tua instituição? Você precisa ter bem claro quais são os valores. Os valores é algo que se mensura nas atitudes que você toma. Os valores é algo muito forte. E quando a gente tem um valor muito bem definido, debaixo de princípios, tudo funciona. Então, antemão de qualquer coisa, de você trazer pessoas e você querer crescer o seu negócio, ou, enfim, qualquer projeto, você precisa entender quais são os valores que irão reger todo esse projeto, esse negócio. Valor, cultura, você precisa deixar bem claro. Será que essa cultura ela é válida? Ela está dentro de princípios? Ela é honesta? Ela é coerente? E ela fará o bem, não só para você, mas como para todos? Isso é muito importante. Então, analise aí. Ok? O líder, ele é guardião desse método. Quando você tem esse valor bem definido, essa cultura, o líder, ele vai guardar isso. Porque a metodologia vai funcionar e ele vai replicar. Ok? Segundo, líder, você precisa entender que hoje o mundo vive numa relação de ganha-ganha. Em 1900, nós vivíamos numa relação industrial, onde as pessoas eram vistas como máquinas, operários da máquinas. E aí o ser humano não tinha o valor, né? Não que o ser humano não tem valor, o ser humano tem muito valor, mas a sociedade, as indústrias, tá? Não davam valor ao ser humano como realmente ele tem. E aí os colaboradores, eles eram o quê? Escravos do trabalho. E aí o que acontece? Em 1900 era assim a realidade laboral. Trabalhavam muitas horas por dia, era um trabalho repetitivo e não tinha muita duplicação, não tinha muito sucesso. Depois daí a gente veio em 1950, mudando um pouco aí essa ótica em relação à liderança, como lidar com pessoas diferentes para fazer as coisas funcionarem. Liderar é
pegar pessoas diferentes, porque a diversidade é uma riqueza. Mas não só isso, pegar pessoas diferentes com suas peculiaridades e levá-las para resolver, para avançar, para conquistar um objetivo. Então é um grande desafio, precisa ter traquejo, e naquele tempo não tinha isso. Em 1950 começa então a entender que o ser humano é um recurso. Ele é um recurso que vai me ajudar ali a fazer alguma coisa. E lá para 1990, consegue-se entender que o ser humano é complexo. E o ser humano não só é motivado pelo dinheiro, o ser humano é motivado por toda uma circunstância. E o líder precisa entender como funciona a motivação de seus liderados, o porquê de seus liderados. Você aí precisa entender que a sua liderança vai dar certo quando você ganhar, mas o seu liderado ganhar também. Quando ele se sentir pertencente aos teus projetos, ok? Então, entenda, qualquer relacionamento, não é só trabalho, né, laboral, profissional, mas relacionamento amoroso, familiar, de amizade, todo e qualquer relacionamento ele funciona no ganha-ganha. Ok? Terceiro ponto aqui, você precisa entender que hoje 98% das pessoas são contratadas pelo currículo, habilidades técnicas e demitidas pelo quesito comportamental. E aí o que a gente consegue entender? Que a gente acerta mais quando a gente escolhe pessoas mais dispostas do que tecnicamente habilitadas. É muito importante todo conhecimento técnico para aquele segmento. Mas o mais importante é você ter uma pessoa que abrace o teu projeto, que ame o que você tem para oferecer para o mundo. Aquela pessoa que não trabalhe para você, que trabalhe com você. Então, aprenda a escolher pessoas que têm fome de crescimento, pessoas que querem aprender cada vez mais, ok? Não cometa esse erro de contratar alguém só pelo currículo. Você precisa contratar uma pessoa, se aliar uma pessoa que tem valores parecidos com os seus, que tem fome, que tem brilho nos olhos e que é incansável em aprender. Essas pessoas valem muito mais do que pessoas que aparentemente, tecnicamente são habilitadas, mas não têm brilho nos olhos, não são arrogantes, não se entregam. Então isso daí é um tiro no pé. Cuidado. Aprenda a escolher pessoas que estejam totalmente dispostas, ok? Quarto passo, integre as pessoas. Uma pesquisa foi feita e nós entendemos que uma integração, ela leva mais ou menos 9 meses para a pessoa se sentir pertencente à cultura e fazer as coisas funcionarem. Pode ser antes, mas é dentro desse período. Então entenda que para você integrar uma pessoa e tudo fluir, ela precisa de treinamento e desenvolvimento, todos nós. Porque não existe estabilidade. O que é bom pode ficar ruim, o que é ruim pode ficar bom. O jardim está bonitinho, mas se a gente não cuidar, ele vira um mato. A mesma coisa são pessoas e processos. As pessoas precisam se sentir parte daquela cultura, daquele sonho, e as pessoas precisam ser treinadas, desenvolvidas constantemente. Até porque, um detalhe em relação a pessoas certas. As coisas mudam o tempo todo. Então, algo que a gente domina hoje, uma técnica, alguma coisa, daqui a alguns anos, 1 ou 2 anos ou até meses, não vai funcionar mais, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, é interessante esse treinamento, esse desenvolvimento para atualização, e é interessante a gente entender que a gente precisa de pessoas dispostas e que queiram aprender. Porque se for só por habilidade técnica, ela não vai ser tão útil, porque tudo muda, e muda muito rápido, ok? E aí todo líder, ele precisa estar o tempo todo ali acompanhando o seu liderado, empoderando esse liderado, ok? Conhecendo o seu perfil e tendo ali uma reunião 1 vez ou 2 vezes na semana, tá? Ele vai se sentir... A cobrança mostra que o ser humano performa melhor quando ele é cobrado, mas quando ele é acompanhado de uma forma bacana, leve, entendeu? Então, entenda aí que você, líder, você precisa acompanhar intencionalmente, de forma leve e ensinável, o seu liderado. Quinto passo, a gente já está finalizando, comunicação diversificada. A comunicação, ela abre portas ou ela fecha portas. E o líder, todo líder, ele sabe comunicar. E comunicar não é você falar o que quer, é as pessoas entenderem o que você realmente está querendo dizer. A gente vê grandes líderes ou chefes ou pessoas que estão nessa posição com grande dificuldade de dar feedbacks, e todo líder ele precisa saber comunicar de uma forma que vá ali no X
do seu liderado e que faça a chave virar para ele e que ele obtenha dessa comunicação resultado positivo. Então você aí que é líder, aprenda a comunicar no quesito da linguagem que o seu liderado entende. Você não pode comunicar da mesma forma com todos, porque cada um são pessoas diferentes e elas entendem e aprendem de forma diferente. Então aprenda, líder, a lidar com pessoas diferentes, comunicar de forma diferente, que eles entendam, trazendo resultados positivos. Sexto, o líder ele tem que saber resolver problema, e resolver problema é empreender. E nós precisamos de intraempreendedores dentro de empresas. A gente acha que empreendedor só é, com seu CNPJ. E não, nós precisamos de empreendedores em todas as profissões, órgãos públicos, privados, porque empreendedores, eles resolvem problemas, eles multiplicam soluções. Tá? Então, muito líder é preguiçoso. Ele não quer colocar o dele na reta porque ele não quer desagradar as pessoas. Então, ali ele não resolve o problema. E nós precisamos entender que devemos ser imparciais. Apesar da gente se dar, a gente tem que se dar bem com o pessoal, mas nós devemos ser imparciais aí nas nossas tomadas de decisão. Resolver problemas. Sétimo, nós precisamos querer, e não só querer, mas saber ensinar. Como foi falado, as pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente. E o líder, que é líder, ele sempre vai ensinar, ele vai ser o modelo, ele vai transformar as pessoas. E o bacana da liderança é a pessoa ser uma pessoa antes de você, um profissional antes de você, e ser um outro profissional depois da sua influência, depois de você. Então, o líder, ele educa as pessoas, tá? E a gente vê muita deficiência nesse quesito, tá? E por último aí, formar outros líderes, lapidar diamantes. Um líder verdadeiro, ele forma outros grandes líderes. Um líder verdadeiro, ele não tem medo de encontrar pessoas melhores que ele. Ele se une a pessoas melhores. Ele forma as pessoas para serem melhores, tá? Então, se você aí não multiplica outros líderes, você não é um líder. Você precisa multiplicar, dar o conhecimento sem medo e entender que você fez uma mudança na vida daquela pessoa, né? Isso é o mais bacana da liderança. É as pessoas serem diferentes porque você entrou na vida dela, tá bom? E aí uma coisa, só para finalizar, tem muita gente aí que tem coisas que funcionam, mas isso daí não é importante. O que é importante é o que duplica. Ou seja, muitas pessoas conseguem fazer o que você faz. Esse é o cerne da questão. Não adianta funcionar algo que ninguém consegue fazer. Você precisa trazer diretrizes que funcionam, mas não só isso, que duplicam, que qualquer pessoa consegue colocar em prática. O líder facilita esse quesito para as pessoas, tá? E o líder divide a glória e centraliza a culpa. Ele sempre vai trazer a glória para todos, a conquista para todos. E se der alguma coisa errada, ele vai se autorresponsabilizar primeiro, ok? E para uma liderança eficaz, ela precisa de um método. Uma liderança que funciona, ela tem uma metodologia. E metodologia significa caminho para a meta, tá bom? E método significa mensurabilidade, ensinabilidade e escalabilidade. Se você aí quer ter uma liderança, quer ter um negócio, quer ter um projeto que funciona, tenha bons líderes. Tenha um método de liderança. E acredite, o mundo é cheio de oportunidades. E se você for um profissional competente, um líder ensinável, humilde e inspirador, com certeza você vai aí deixar grandes legados por onde você passar. Essa foi a nossa dica para você começar a sua semana, que você faça tudo com muito amor e carinho, com brilho nos olhos e que você entenda que você nasceu para dar certo. Um abraço. Ok, aí a participação inicial, a estreia hoje da Dalila Reis no quadro 10%, né? Hoje a dica foi para quem quer ser um líder, o que deve fazer para ser um bom líder, né? Então tá aí a primeira dica do mês da Dalila Reis. Na próxima semana tem mais aqui no nosso programa, na próxima segunda-feira. Bom, Toné, vamos falar agora do misterioso colar de diamantes que apareceu de repente na Receita Federal. Mas do jeito que se falava, eu particularmente até pensei que esse colar estava no pescoço da ex-primeira-dama. Colar de quase 18 milhões de reais. É um colar e um par de brincos.
E avaliados em 16 aí milhões. eu fui averiguar direitinho a notícia e não é bem assim. O colar sequer chegou na mão da ex-primeira-dama. O colar está na Receita Federal, foi retido, né, pelo próprio governo da época, né, porque o governo é que manda na Receita Federal. E se houvesse interferência e fosse uma coisa escusa... Ou se não houvesse, teria passado, né? Não, e poderia, né, se o presidente, ele que manda na Receita, ele poderia ter liberado, falar, não, eu quero que libere, foi um presente, não, mas está lá, retido, né, para que possa primeiro comprovar a origem e tudo mais. E aí esse foi um presente da Arábia Saudita, não foi só isso, vieram outras joias que já estão em poder do governo federal, né, do Palácio do Planalto, e ficou apenas... Então, estou sob a guarda de Janja. E agora vem um colar de 18 milhões. Tomara que ninguém bote no pescoço esse colar. 16 milhões, avaliados em 16 milhões. Não é só o colar, é um colar e um par de brinco, é um jogo completo. Então, o colar... Falar para você entender, você entender essas coisas de mulher, é o seguinte, o colar e o par de brinco faz parte, que é tem igual. Tem que combinar, né? É um conjunto. Exatamente, é um conjunto. Então, juntando aí os dois, parece que chega a 18 milhões. Eu pensei que era 16. 16 18. É só o colar. Então já taxaram 2 milhões aí é juro, né? Bom, e deve ter multa, né? Porque tá preso lá na Então são as Receita. multas. É incrível, né? Mas... Agora, Barbosa, sabe o que eu acho? Eu acho isso também, tem dois aspectos políticos fundamentais. Primeiro, o PL colocou Michele para ser a presidente de honra do PL Mulher. Ela vai viajar o Brasil inteiro, né? Para falar sobre a mulher na política. É o trabalho dela, é o papel dela. Então, isso... E como estão tentando deixar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, inelegível, então pensa-se que ela seria uma opção, né? Uma opção B aí, né? Vamos ver, o plano B, ela poderia ser candidata. Aí o nego já está começando a cortar as asinhas dela para ela não aparecer. Isso alguns articulistas veem um fato desse político, não é? Porque não dá para entender como é que um presidente... Ele ganhou de presente, como ele disse, que isso pertence ao acervo patrimonial da República. Claro que não era dele. Pessoalmente não era de Michele. Deixa aí para ver como é que eles vão resolver. E também outra coisa, outro aspecto político, lembrei. É que eles querem também cobrir um escândalo com o escândalo da invasão do MST, dos sem terra, que estão invadindo tudo. Inclusive aqui no sul da Bahia, invadindo as propriedades ali, as propriedades privadas produtivas. Bom, vamos aguardar para ver o desenrolar dessas questões políticas. Agora eu acho o seguinte, viu, gente? Aqui vamos deixar a política de lado, quem é Bolsonaro, quem é petista, vamos deixar isso de lado. Bolsonaro é ex. Vamos falar de presidentes da República, né? O ex e o atual. Eu acho que o atual tem que focar no governo dele e os puxa-sacos de volta... Tem que parar com esse negócio de caça às bruxas, gente. Vamos trabalhar, né? Fica procurando picuinha todo dia. Só fica apontando o erro dos outros, do que passou. É uma assombração. É a mesma coisa que eu falo da assombração do presidente, do ex-prefeito Fernando Gomes. Morreu. Acabou. O legado ele deixou. Acabou. Você não pode tirar. Agora fica uma assombração. Porque na gestão passada, porque na gestão de Fernando Gomes era... Não, acabou. Bolsonaro é ex. E não tem que estar discutindo ele. Faça o seu trabalho. Vocês têm 2 meses e não estão mostrando serviço. Pelo contrário, está muito ruim aumentar a gasolina e olhe com esse aumento da gasolina, a inflação pode voltar. Esse é que é o pior problema que o Haddad vai ter pela frente. Já tem gente apostando aí que a economia vai fracassar em função disso. Mas vamos para frente, vamos acompanhar e torcer para que isso não aconteça, né, Toné? Porque nós estamos no Brasil, nós somos brasileiros, independente de quem você votou. A gente torce para que dê certo. Eu não quero que dê errado, que vai ser ruim para mim, para você, para todos. Não é isso que a gente quer. A gente quer que dê certo. Quer que o Bolsa Família dê certo, quer que tudo dê certo. Agora, que o MST dê certo, não. Tem que dar errado. Porque não pode ser esse confronto, como já mostramos aí agora, a invasão lá, a tentativa de invasão de uma área lá em Santa Luzia, e que os fazendeiros aí encararam e peitaram e cercaram o ônibus e não deixaram eles passarem. Bom, Toné, vamos falar de outra coisa boa, né? Já que a gente falou hoje no programa inicialmente futebol, não, coisas boas. É futebol. Vamos falar de outra coisa boa aqui. Hoje está sendo entregue nesse momento na UESC a primeira produção de chocolate. Solidário. Feito por crianças da Escola do Chocolate. Ah, não, então não é isso. Eu pensei que era o chocolate
solidário que está tendo lá? Não. Lá hoje teve a aula magna, né? Hoje, com a abertura do ano letivo da a UESC. Presença da Presencial, da depois de 2 anos sem aula na UESC, né, Toné? Voltamos a ter aula presencial na UESC. E isso vai dar uma movimentação maior na rodovia BA 415 a partir de hoje. É bom que os motoristas, né? Mas já está congestionado? Imagine agora com a aula na UESC, né? E vem gente de vários lugares do Brasil que estudam na UESC, voltaram a Itabuna. Isso vai aquecer de novo o mercado de casas de aluguel, apartamentos, né? Principalmente no centro da cidade. E o aumento de carros, de veículos aí, não só na cidade de Itabuna e Ilhéus, mas também na rodovia 415. Rodovia essa que está sendo alargada mais uma vez. Por quê? O Tarcísio, quando veio Itabuna, né, viu essa demanda, a estrada estava muito perigosa, e em loco ele viu, porque ele andou na estrada, né, e eu acho que toda autoridade deveria fazer isso, porque o governador anda de helicóptero, não sei quem anda de jatinho, o presidente não passa nunca aqui. Então, alguém tinha que ver essa necessidade. O Tarcísio viu, era ministro do transporte, e aí autorizou imediatamente o alargamento da pista para evitar acidente. Agora, por que isso não foi feito há 30 anos atrás? Tanta gente tinha evitado, né, poderia não ter morrido, né, em acidentes que tivemos aí nessa estrada durante esses anos gravíssimos. Mas aí, enfim, o Tarcísio mandou alargar a estrada, e é uma pena que mandou alargar no momento errado. Por quê? Porque já está sendo feita a duplicação por outro lado da rodovia. Mas, enfim, alargou para que a gente possa trafegar melhor. Tem gente entendendo mal isso. Às vezes, Toné, eu, por exemplo, sou vítima disso. Eu estou seguindo a orientação da rodovia, eu estou cumprindo a legislação. Está dizendo lá a placa que você não pode exceder de 60 km por hora. Então, eu vou a 60 km. Aí quem vem atrás quer que eu deixe a pista para ele passar e vá para a pista do caminhão ou do carro lento. Mas eu não estou lento, eu estou obedecendo a legislação. E o acostamento? Né? Aí não tinha acostamento, não tinha pista para ciclista, porque os espertinhos querem andar correndo por esse alargamento da pista que não foi feito para isso. Ali foi feito para um carro quando está lento, um caminhão, principalmente, né, um ônibus, ele ir para aquela pista e você que está com pressa passar. Mas não é passar a 120 por hora. Ou então a gente tem que reunir aqui com o DENIT para aumentar a velocidade da estrada. Porque tem radar em vários pontos, né? E tem placas de 60, 40 e 50 quilômetros. Você não pode passar disso. Tem muitos casos ali, muitos trechos de 40. Tem lugares de 40. 40. Então eu pergunto, é para desobedecer o trânsito? Se for para desobedecer, vamos todo mundo andar a 120, porque os caras estão passando a 120 pelo alargamento. Então, estão sujeitos... Hoje já estava um engarrafamento brutal. Mas ali... Do Los Pampas já. Mas ali é porque está fazendo o acostamento que eles não fizeram. Porque eles tiraram o acostamento para alargar a pista. Aí agora estão fazendo um acostamento e pista para ciclista, né? Então, aí está parando o trânsito aqui e ali. Mas eu acho que ali, nesse trecho, quem está fazendo não é o DENIT, eu acho que já é o DERBA. Porque tem um trecho dessa estrada que é do DENIT, tem outra que é do DERBA, né? Mas por que essa confusão, né? Eu não entendo isso. Metade é federal e metade é estadual. Mais da metade é federal, né? E uma boa parte é estadual. Agora, essa BA, ela era antigamente Ibicaraí, aliás, Vitória da Conquista e Ilhéus. Mas aí de Vitória da Conquista... Era Ilhéus Conquista. De Conquista agora até um trecho dali não é 415, já vem com outro nome, porque já vem lá de Goiás. Aí ela pega outro nome. Aí de Itapetinga para cá, parece que Itapetinga ou Itororó, ela vira 415. É uma confusão que é difícil até a gente da imprensa entender, viu? E outra coisa, os radares ali continuam funcionando, né? Então... O motorista tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Essa coisa de ultrapassar pela direita, tá errado. Vocês não podem ultrapassar pela direita, né? A não ser que seja uma emergência, que tem alguém morrendo no carro, aí é outra história, né? E vamos ter paciência, porque eu, por exemplo, gosto de cumprir a lei. Se você não cumpre, é outro problema. Mas se está lá a placa 60, eu vou andar a 60. Né? Não vou correr. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Bom, então, parabéns aí ao pessoal da Escola do Chocolate. Eu fui lá, conheci a Escola do Chocolate, muito bacana.
né? Os meninos lá aprendem a fazer não só chocolate, mas aprendem outras profissões, né? E, além de tudo, chocolate de qualidade. E hoje está sendo entregue a primeira remessa desse chocolate na UESC. Tem índio ali, tem muita gente, ó. O Valnei está lá ao vivo, né, Valnei? Fala aí, Valnei. Serlau, o Davidson Magalhães está ali. Muita gente aí, né, nessa solenidade de entrega do chocolate. Isso depois da aula magna, né, que tivemos aí com a ex-reitora, né, da UESC e também o reitor, né, o professor Fernandes, também nessa aula inaugural e agora com chocolate. E ali tem um setor próprio, né, de chocolate, eu não conhecia ali. Ali está o vereador de Ilhéus, que é índio, né, também. Vê se ela vai falar aí. Ok, então tá aí, parabéns aí ao pessoal da Escola de Chocolate e parabéns ao Estado por essa iniciativa, né, de incentivar essa garotada. Daí vai sair muito produtor de chocolate, né, com certeza, né, também. A iniciativa é boa, né? É válida. Vamos expandir o chocolate, que é cacau, que é nosso. É isso aí. Agradecer aí ao Valnei, que está lá com a câmera aí mostrando aí a movimentação, né, nesse momento, ao vivo, aí direto da UESC. E aí, ó, Chocossol, né? É o projeto aí do Estado. É o chocolate solidário. É, o chocolate solidário, ó. É na UESC, ficou bonito aquilo ali, eu não conhecia não. Parabéns aí ao reitor, né? Por essa iniciativa. É o Alessandro Fernandes. Bom, Tonel, o programa chegou ao final, tá chegando aí Denilton Santos com Alerta Cidade. Bom dia para todos. Bom dia a todos e, se Deus quiser, nos veremos amanhã às 10 horas. Até lá.